E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei a hora que vocês estão assistindo aqui o nosso programa. Galera, quem está assistindo esse vídeo aqui, a gente divulgou que ia ser às 15h30, o horário da live, mas infelizmente aí a internet nossa aqui caiu, liguei lá na... Até um beijo aí para a operadora Vivo, né? Notificou pra gente aí que foi o roubo de cabo. Então você aí, aqui da região de São Paulo que tá roubando cabo, para de roubar cabo, viu? Que tá atrasando a nossa vida aí. E gostaria de agradecer aqui a sua presença, Márcio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Imagina, é um prazer estar aqui, Nathan. É um prazer imenso ter você aqui, que veio de Brasília pra cá, né? Acabei de pousar. Quando você falou pra mim, falou assim, Natan, eu vou vir de Brasília pra ir. Eu falei, rapaz, o cara vai pegar um avião pra vir aqui. Eu não acreditei. Não, você vê, a gente tá aí prestigiando aí. Não conhecia seu canal, a gente conheceu há pouco tempo, mas quando eu vi, eu falei, tem total fit aí a gente conversar. Não, bacana, gostei bastante. Vamos falar aqui no começo aqui um pouco dos nossos patrocinadores, né, que fazem essa ideia aqui acontecer. Você aí que ficar doente, Márcio, ninguém gosta, né? Deixa eu só colocar aqui o celular no mudo. O programa ao vivo é assim mesmo. Vou colocar aqui no mudo que eu tenho certeza que um monte de gente vai me ligar daqui a pouco. Vou botar aqui. Calma aí que tá indo. E foi, pronto, tá no mudo. Ficar doente, ninguém gosta de ficar doente, ainda mais nessa época de pandemia. Mas você que ficou doente, rede de farmácias Doutor Farma, aqui em São Paulo tem sempre uma do lado de você, próximo de você, com aquele medicamento de qualidade com preço que cabe no seu bolso. Você também que quer ficar bonita ou bonito pra sair, sei que não pode sair, né? Mas todo mundo sabe que a galera dá uma fugida, né? Rede de perfumarias Hiromi. Tem produtos cosméticos aí nacionais, importados, com aquele preço que cabe no seu bolso. Fechou? Já fizemos aqui o jabazinho. Mas vamos começar falando um pouco da sua infância? Como que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente como que foi. Você é formado em administração, né? Você sempre gostava dessas coisas de dinheiro, como que era? Bom, eu sou nascido no Espírito Santo, Vitória, e aí logo com 1 ano de idade eu me mudei para São Paulo, através dos meus pais, né? Meu pai veio trabalhar em São Paulo, e fiquei em São Paulo até os 35 anos, até os 34 anos, na verdade. E aqui eu sempre fiz escola particular, eu era aquela infância assim natural, onde você estuda de manhã e depois passa a tarde inteira jogando futebol. Né? Hoje a galera no videogame, no Free Fire, mas naquela época no futebol, época boa, né? Muito boa. E aí eu era super viciado, né? Jogava futebol aí facilmente 4 a 5 vezes por semana. E aí eu passei na faculdade aqui, que antigamente era o IBMEC São Paulo ainda, hoje virou INSPER. Fiz administração de empresas. Meu pai, como era consultor financeiro, eu já estava lá, né? Tinha contato muito cedo na minha infância com números, né? Sejam números corporativos de empresas, seja bolsa de valores. Então eu sempre ficava assim, né? De alguma forma entretido e dentro desse ambiente. Aí cursei a faculdade, né? Passei na faculdade com mais ou menos aí 19, 20 anos. Daí me formei e quando eu me formei eu fui direto pro mercado financeiro. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Que mercado gostoso, né? Que é o mercado financeiro. Eu adoro. Já ingressei ali um pouquinho. Hoje estou ingressado também mais do lado das empresas privadas. E eu vou falar uma coisa pra você, ouvinte, que tá pensando aí. Fala, o que é esse mercado financeiro? Ó, mercado financeiro não é que nem esse pessoal aí que vende curso que fala que... eu fico puto da vida com isso, cara. Eu já fiz até uma live no meu Insta para falar não confie em vendedores de curso, não confie em quem fala que day trade dá dinheiro e outras coisas assim, né, parecidas do mercado financeiro em si, porque é difícil, é um jogo de inteligência, é um jogo de análise, você Sim, tem que com se certeza. aprofundar em que você está investindo, seja uma empresa, seja algum derivativo, né, seja ouro, seja alguma commodity como soja. Porque, na verdade, pro gráfico variar, não é só uma coisa, é vários fatores. Por exemplo, a nossa bolsa está influenciada em alguma coisa com os Estados Unidos. A eleição americana, tem gente que nem imagina quem que é o presidente americano, acha que é o Obama ainda. Exato. E acha que é o day trade. Eu tenho um amigo meu que, até desculpa te cortar um pouco Imagina. falando, ele confiou nessas coisas de day trade, ele comprou um curso de um cara que ensinava você a operar na bolsa de Hong Kong. E Natan, vou operar na bolsa de Hong Kong. Ele gastou R$ 30.000 e perdeu. Mas para que bolsa de Hong Kong, né? Você tem aqui a bolsa brasileira aqui, gigante, vai tem bolsa comprar... máxima, a bolsa americana, Com certeza. a Hong Kong. Aí o cara vendeu um curso pra ele começou a acreditar nessa parte do curso aí, infelizmente aí perdeu esse dinheiro aí. Lamentavelmente, né? Então, vou falar pra galera esses conselhos. Não,
Apesar que eu acho que vai vir um pessoal aqui mais pra frente de curso e eu vou querer debater isso com eles, que eu É uma acredito boa também que... entender, né, como é que eles vendem o peixe deles também, né? Não, assim, porque eu acredito que se um cara ele te vende um curso de day trade, a maior fonte de renda dele tem que ser o day trade, não um curso. Exato. Aí você Tem que pega o ser, cara. né? Aí você vê quanto você ganha no day trade e quanto você ganha no curso, né? Com certeza. Fala pra ele, deixa eu abrir aqui sua corretora e abre pra mim que é a Hotmart. Deixa eu ver Exato. qual que tá Deixa eu dando ver mais. O que é mais rentável para você. Então, vamos voltar lá um pouco falando. Aí você falou que seu pai trabalhava nessa parte de números, né? Isso, aí eu já era assim, bem no início da faculdade, eu já estava super conectado com a Bolsa de Valores. Juntei aí mais ou menos 15, 16 amigos da própria faculdade, a gente cada um colocou R$ 1.000 na época, tinha quase R$ 20.000 e montamos o primeiro clube de investimento da faculdade. Então a gente estava já Cara, aprendendo bacana. aprendendo a teoria nas aulas de finanças, nas aulas de economia, ao mesmo tempo que a gente já praticava depois das aulas, já montava uma carteira em bolsa, né? Montava as posições, a gente debatia entre a gente, os alunos, né? Os 15, 16 alunos, quais eram as melhores ações para a gente operar, para a gente comprar a longo prazo e tudo mais. Isso foi em que ano? Isso foi 2004 para 2005. Em 2004 para 2005 as corretoras não eram que nem hoje, né? Nossa, não, era tudo diferente, era tudo concentrado no centro de São Paulo, ali perto do prédio da Bolsa mesmo, tinha nada digital, você tinha que ir lá levar assinatura com papel impresso na sede da corretora, eles tinham que ver você vê-los assim. Hoje em dia você baixa o app, clica lá, manda sua foto, né? Tira o Face ID e você tá operando já daqui a 15 minutos, né? Mas lá na época não, você tinha, acho que a gente ficou mais ou menos uns 15 dias com a documentação e análise na corretora. A pegada meio Lobo de Wall Street, né? Exatamente, tinha tudo isso, né? Que você fazia a operação, basicamente você quase escrevia, subia no cano lá e o operador da bolsa fazia lá o que você queria. Não, bem bacana. E aí, como que foi um pouco... Que foi basicamente você montou um fundo, né? Isso, era um fundo, o clube de investimento é um fundo numa versão inicial. E como que foi os rendimentos desse fundo? Foi uma coisa bacana? Foram péssimos, né? A gente, basicamente, né, eu lembro na época que a gente comprou 4 ações, alguma coisa assim, tipo Aracruz, Vale do Rio Doce, Petrobras e a NET. A NET mesmo que faz o Wi-Fi TV a cabo, né? NET C4, essa eu vou lembrar até hoje. Só que na maior sorte do mundo, a gente conseguiu em uma semana 15% de rendimento na NET, porque alguma coisa aconteceu que a gente não sabia, mas a gente ganhou muito dinheiro assim. Nessa posição que a gente tinha. Mas nos 6 meses depois, a gente basicamente perdeu tudo, mas nosso intuito era de fato, né, testar na prática o que a gente aprendia. A gente sabia que não ia ganhar dinheiro. Não, eu fui numa pira mais ou menos dessa. Foi que ano retrasado, tava aquele negócio, aquele reboliço da ação da Oi, né? Oi BR3. Aí eu falei, eu vou comprar essa ação da Oi. E eu cuidava do TI de uma empresa. Ó, meu chefe, meu antigo chefe aí que tá ouvindo, me desculpa, tá? Eu comprei um monte de ação da Oi e a empresa usava Vivo. Eu troquei tudo pra Oi. É mesmo? A Oi era horrível. Mas eu falava, eu tenho que defender meu peixe. Exato. E eu comecei a falar que a Oi era boa, troquei o telefone lá de casa, tudo pra Oi. Infelizmente, ganhei um pouco. A ação ali da Oi naquela época, um pouco antes de cair da pandemia, ela tava custando ali 60 centavos, eu tinha pagado 55 nela. Até que deu um up bacana. Mas... Desculpa aí, viu, chefe? Tá desculpado, né? Então, aí, basicamente, vamos continuar um pouco falando da história. E aí, os rendimentos foram horríveis, né? Como você falou. A gente sabia que a gente ia perder, mas a gente estava querendo, de fato, colocar em prática, né? Tudo que a gente aprendia na faculdade. Aí, acabamos fechando o clube de investimentos, né? Algo como 1 ano e meio depois do que a gente tinha fundado ele. E aí, foi o primeiro estágio, que na verdade foi um programa de trainees que eu passei, foi no Banco Itaú BBA. Um banco de investimentos. E é uma empresa que todo mundo fala muito bem, né? Pra trabalhar lá no Itaú. Foi uma escola, assim, foi sensacional. Lá fiz amigos que eu levo até hoje, inclusive meu primeiro chefe, o Gustavo Broto, a gente fazia lá mesa de reais, que era investir o dinheiro do banco em títulos de renda fixa, basicamente, né? Do Tesouro ou empresas e por aí vai. E ele era super casca grossa comigo. Ele era assim, tipo um cara que você vai sentar na minha mesa, você vai dar seu couro aqui, mas você vai aprender. Eu vou te formar pra vida. E esse chefe é o melhor que tem, não é? Melhor que tem. Chegava no banco, eu já chegava assim tremendo, que sabia que minha rotina ia ser bem pesada. Eu trabalhava por baixo 18 horas por dia. Não tinha tempo nem de almoçar. Eu almoçava na mesa ali o que dava, né? Porque o banco era muito ativo nesses títulos, né? Imagina, o Itaú fazendo renda fixa no Brasil. Então, eu aprendi muito, acho que tudo que a casca grossa, muito da casca grossa que eu trouxe até hoje foi por causa dessa experiência. Não, bacana quando você consegue encontrar um chefe ali que na verdade, não um chefe, é um líder, né? Na ideologia de hoje. E aí, como que foi sua trajetória dentro do Itaú?
Aí foi legal, aí eu fiz trabalhei com ele 3 meses, porque era um programa de trainee onde você ficava 3 meses em cada área do banco que você escolhesse, né? Uhum. Então passei na área de crédito corporativo, aprender a ler balanço de empresa, ver se o banco podia dar 300 milhões ou 30 milhões para determinada empresa, isso muda tudo, né? Às vezes a empresa chega pedindo 100 milhões, o banco pode virar e falar, cara, não, 100 milhões eu consigo te dar até 150 se você quiser. E tem empresas que viram e falam, eu quero 15 milhões, o banco fala, não te dou nenhum milhão. Então, Que bacana, todo um estudo por fora para falar, meu, será que essa empresa comporta esse investimento? exatamente. Então passei 3 meses nessa área também. Fiz 3 meses de área comercial também. Então falava com os diretores financeiros, presidentes de empresas, para falar, o banco tem esses produtos, o banco faz isso, o banco faz aquilo, né? Para desenvolver literalmente um relacionamento comercial sempre com empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais por ano. Eram as gigantes empresas, as maiores empresas do Brasil. E essa experiência foi bem legal também. E depois eu finalizei um pouquinho na mesa de commodities. Então eu operava também o dinheiro do banco na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York. Então a gente fazia ouro, fazia petróleo, fazia grãos, commodities agrícolas, que a gente fala que são os grãos, né? Mas isso era como operador ou como analista? Como operador. A gente sempre, no Itaú BBA você é o operador, né? Você opera inclusive o dinheiro do banco. Então o banco tinha lá X milhões de reais para que você pudesse, se você acha que suco de laranja vai subir em Chicago, você vai lá, compra suco de laranja, especula até que ele suba ou caia e você ganha ou perca dinheiro. Então era um banco super legal, super flexível e super assim, te apoiava para formar um grande operador de banco ou um grande executivo do banco. Com certeza, e para eles adoravam, né? Que um day trading desse aí que você fazia, né? Deixava um lucro imenso pro banco. Não, eu lembro que na época o tesoureiro do banco, ele quis operar um cobre na Bolsa de Londres. Tipo, ninguém estava operando no mundo cobre na Bolsa de Londres naquela época. Ele entrou comprando assim, ele rasgou o mercado inteiro, assim, ele subiu a cotação do cobre, assim, tipo, em meia hora o cobre subiu 8%, que era um dia que ninguém estava operando muito. Então isso era bem legal. Era um banco muito parrudo, muito robusto, com uma tesouraria muito ativa e com pessoas muito boas. Pessoas altamente inteligentes e preparadas operando o dinheiro do banco. Então foi uma enorme escola aí para a área financeira. E não é à toa que hoje é um dos maiores bancos aí do Brasil, né? A gente vê que uma empresa ela se torna grande não por conta de um achado que ela fez agora, não, é uma trajetória, é uma história que a empresa monta, né? É uma história de disciplina, né? De erros e acertos, acertar mais do que errar. Você nunca vai acertar sempre, mas também você nunca vai errar sempre. É só calibrando aí sua cabeça aí ao longo da jornada. Aí o spread põe no bolso. Exato. E aí depois do banco, né, você me contou que você foi cofundador de uma empresa, né? Isso. Cash Money. Aí em 2008 eu estava no banco, em 2008 a gente teve o ápice da crise do subprime americano, né? Então... Tem até o filme, como que é o nome daquele filme que tem? Putz, eu não vou lembrar agora. Pô, eu adoro aquele filme, agora que eu não lembrei. Tem 2 que fizeram sobre o subprime americano, eu não vou lembrar agora. Tem um de um doidinho que fica escutando rock no fundo. É isso, esse aí do Michael Burry, o baterista. É, esse daí. Big Short. Big Short, Big Short grande jogada. bom. E tem um outro também que é bem legal, que conta a história do Bear Stearns, que é outro banco gigante americano que perdeu muito dinheiro e acabou que faliu, né? Não, com certeza. Então eu estava no banco nessa época, 2008, eu querendo crescer no banco, veio o subprime, o banco perde muito dinheiro também. Né? Todos os bancos no Brasil perderam dinheiro junto com os bancos americanos. E risco sistêmico no mercado financeiro, se um banco perde muito dinheiro, pode ter certeza que vai levar uns 50 bancos juntos. Né? Todos os bancos têm riscos, não com outros. Né? Um mecanismo aí de um empresta um pouco de dinheiro para o outro, aí se o banco quebra... se um quebra, não vai pagar o CDI do outro. Exato. E fala, ó, acabou para você, meu parceiro. Exatamente. Liga pro outro e fala, cara, não tem como te pagar, não sei se você tem 1 trilhão comigo, você não vai ter nada amanhã. Devo, mas não nego, pago quando a justiça mandar. Exatamente. E vamos que vamos. Aí, então, me formei nessa época, estava no banco crescendo, obviamente eu estava iniciando no banco, eu era um dos primeiros, né? Todo mundo da minha geração ali não teve oportunidade de continuar no banco. Aí, quando eu olhei para o lado, olhei para casa, o meu pai tinha recém fundado a Cash Monitor. Tá? Então, a Cash Monitor nada mais é do que um software financeiro, foi o primeiro software financeiro para gerenciamento de recebíveis de cartão de crédito pelo varejo. Companhias aéreas, redes farmacêuticas, vestuário no varejo, né? Todo esse setor aí. Quem aceita cartão de crédito tem um enorme problema para monitorar se as operadoras de cartão estão pagando em dia as parcelas. Entendi. Tua Cash Monitor nada mais é que uma conciliadora. É uma conciliadora. Bacana. Foi o primeiro conciliador independente de mercado do Brasil, 2008. E a gente já saiu na nuvem, então a gente foi a primeira empresa a usar a nuvem da Amazon no Brasil, lá em 2008, quando ninguém nem sabia o que era nuvem. Então foi uma coisa bem legal. E meu pai tinha feito a empresa 1 ano antes. Ele estava só na concepção, estava lá programando em Java,
né, montando a ferramenta, o software, e culminou que em 2008, quando eu não tinha como continuar no banco, ele me convidou, falou, ó, tem um software que está pronto, está recentemente pronto, ele vai ter que ser melhorado, mas se você quiser me ajudar a crescer a empresa, seja bem-vindo e eu te dou uma sociedade, se você vis-à-vis os ganhos que você trouxer para a empresa, né? Não comecei como sócio, mas a gente começou com um acordo, né, entre nós dois, aonde se o tanto de faturamento que eu trouxesse para a empresa iam virar em ações da empresa para mim. Cara, que bacana seu pai falar assim com você, né? É. Que a maioria das empresas fala, não, vem trabalhar aqui com o pai, não sei o quê. Não, você tem que trazer resultado. Exato. E foi totalmente assim. O meu salário mal pagava a gasolina do carro que eu tinha comprado quando estava no banco. Então eu tinha que fazer o resultado. A empresa era enxuta, o que era boa, eram 2 programadores, o meu pai e uma secretária, aí eu ingressei na empresa. E, cara, foi muito legal, que eu ingressei mais ou menos em outubro de 2008, né? A crise foi mais ou menos em setembro de 2008. No mês seguinte eu já estava com ele já. E, cara, eu penei o ano inteiro, assim, de 2008 até o final de 2009 para conseguir vender alguma coisa. Era muito difícil. Sim, é que para os donos da empresa, eu acredito que a maioria, que como se tratava de varejo, né? Vocês miravam mais nas empresas grandes ou no varejo pequeno? Não, nas grandes. Nas grandes, Nas né? grandes. Quando eu saí do meu antigo emprego, eu fazia basicamente isso que a Cash Money faz. Só que eu fazia manualmente. Todo mundo, o Brasil inteiro. Muitas ainda fazem manualmente. Ainda, Tem uma planilha do Excel lá que a bicha tá craque, que eu jogo, tento, mas não é tão assertivo como um software. E o que a galera não... Deixar um recado aí pros nossos ouvintes. Maquininha de cartão de crédito, não vou citar nomes nem marcas aqui, mas todas elas sempre passam uma pessoa para trás. Ou é um aluguel que você, por exemplo, vamos supor que você acorda com a pessoa aí, com a empresa, uma taxa do débito de 1%, e o seu contrato vence daqui 6 meses, ela nem te avisa, ela só 3% na tua cara. Nossa, E aí? Eu tenho histórias dessas assim, Nathan, gigantes. Não. Você tá coberto de razão. Sim, quando eu até fui para Brasília, prestar consultoria para uma empresa lá em Brasília, uma rede de calçados que tem 22 lojas. Rapaz, quando eu cheguei lá, uma empresa tava cobrando de aluguel de POS dos caras R$12 mil. Nossa senhora. E uns POS que eles nunca viram na vida deles. Exatamente. É literalmente assim. E aí o cara tá. Aí eles descontam do recebíveis, não aparece no extrato, né? Porque o recebíveis, ao invés de entrar inteiro, eles já cortam lá. Então, Entra o líquido, né? então o seu tesoureiro, às vezes. Toda empresa pequena, de médio porte, sempre o tesoureiro é a esposa do dono, alguma pessoa ali da família. Não olha, não vê. E os caras estão aqui, ó, 12 mil todo mês, ó, 12. E nem vê, porque é uma rotina muito chata, você entrar no site da operadora, ver o extrato, ver com o que você tem no seu sistema interno para receber. Manualmente é cansativo, a disciplina para fazer isso tinha que ser absurda, mas você não tem esse tempo. Como você falou, a esposa tá ali quebrando o galho, ela nem é a formação dela fazer isso, ela Sim, tá tentando ajudar com os melhores dos esforços possíveis, né? Mas a gente sabe que acaba falhando alguma técnica ali que não tem, que a operadora sabe que a ponta de cá é uma esposa de um dono, então ela sabe, eu posso aumentar o aluguel do POS que não vai pegar nunca. Eu posso colocar mais uns 2 POS aí que não existe aí que ninguém vai nem ver. Exatamente. E na Cash Monitor, a nossa concepção é exatamente essa na Cash Monitor, tá? A gente, até hoje, já passou para a nossa tecnologia cerca de 50 bilhões de reais em vendas dos nossos clientes. E a gente recuperou para eles 30 milhões de reais já, literalmente essas taxas. A gente vai contando, você vendeu, sua taxa de administração era 1%, a operadora está cobrando 1,5%. Só que isso, numa companhia aérea, a gente está falando de milhões de reais. Com certeza. E a gente conseguia identificar e fazia a operadora pagar a companhia aérea, né? Ou o varejista, seja quem for. Cara, muito bacana essa ideia aí. E com a Cash Monitor a jornada foi tão legal. Então eu demorei 1 ano para vender o primeiro software, vamos dizer assim. E a gente conseguiu vender para a Webjet Linhas Aéreas, que depois, anos depois foi comprada pela Gol, mas naquela época tinha Webjet. Que era a companhia aérea para ser aquele modelo low cost, R$70 uma passagem aérea do Rio para São Paulo e por aí vai. E a gente vendeu, a gente conseguiu recuperar uma grana. 1 ano depois, aí depois eu consegui vender bastante. Aí consegui vender para o BTG Pactual, para algumas empresas do varejo do BTG Pactual, outras, né, de vestuário, Arezzo e por aí vai. E aí culminou nessa história da Cash Monitor que a gente foi encontrado pela Endeavor, né, isso mais ou menos em 2011. Então Elas que encontraram vocês? Eles nos encontraram. A gente estava expondo a Cash Monitor numa feira de tecnologia financeira da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, 2011. A gente primeiro a FEBRABAN nos achou. A gente quer que você exponha a empresa e a tecnologia de vocês para o setor bancário. Aí fomos expor, aí a Endeavor estava lá, passeando lá com alguns funcionários deles, e eles falaram, caraca, vocês fazem não sei o que lá e tal, quero ver, e acabou que foi um casamento, porque eles viram que a gente de fato tinha uma tecnologia simples, na nuvem, não instalava nada nas empresas que eu fazia a conciliação, era só um login sem a internet, eles tinham acesso ao meu software com os dados certinhos, e aí a Endeavor falou,
tô vendo que vocês têm muito potencial para serem empreendedores Endeavor, tá? Então vocês têm interesse em participar do processo? A gente mas nem sei o que é um processo, nem sei o que o empreendedor Endeavor vai ser, né? Depois que ele tem a chancela. Aí eles pararam e explicaram a gente, ó, a Endeavor ela vai conectar pessoas que são empreendedores que são potencialmente muito bons com empresários que já chegaram lá, ou executivos que já chegaram lá. Então basicamente a gente vai te mostrar o caminho das pedras. Basta vocês quererem seguir ou não. Então a Endeavor ela faz essa facilitação, né? Através das mentorings, através das palestras, através das viagens, através dos coachings. Isso lá em 2011. Nossa, é uma puta de uma ajuda, né? Nossa senhora, é absurda, porque a gente era, tipo, nunca tivemos dinheiro de investidor, foi dinheiro do nosso próprio bolso que a gente botou na empresa sempre. E aí no dia seguinte a gente está falando com o presidente da TOTUS. Fala, ó, se vocês querem crescer de 50 clientes para 500 clientes, o Laércio Cosentino, que naquela época acho que era o diretor executivo ainda, depois ele virou do conselho só, ele deu todos os caminhos das pedras. A gente também, uma gratidão enorme por ele, pelo José Rui Antunes também, foi o presidente da SAP no Brasil, também foi nosso conselheiro via Endeavor. Ele falou, cara, vamos remontar toda a área comercial de vocês, para vocês venderem software para grandes empresas, é um outro know-how de venda, é um outro ciclo de venda. Então a Endeavor fez tudo isso pra gente. E aí em 2012 a gente participou de um processo seletivo na Endeavor para saber se a gente de fato era casca grossa, se a gente tinha a ambição de ter uma empresa que vale bilhão no futuro, em um momento no futuro. E aí eles acabaram, bem-vindos à rede, vocês estão aprovados, vocês foram avaliados por vários empresários executivos de grandes empresas, eles gostaram de vocês como empreendedores e eles gostaram da empresa como um produto que o mercado está precisando. Aí a gente foi aprovado em 2012 pela Endeavor. Que bacana, uma puta de uma história bacana que a Endeavor, hoje, várias pessoas acreditam que batem muito na porta deles e falam, deixa a gente entrar. Não, é eles que escolhem, né? É eles que escolhem, eles invertem a roda. E aí, você falou da Cash Monitor, né? E como que tá a empresa hoje? Aí em 2016, eu me desliguei da executiva da Cash Monitor. Eu consegui 20% de sociedade com todo esse resultado que eu entreguei para a empresa. Aí eu me desliguei porque eu falei, a Cash Monitor tá... Eu já tava mais ou menos eu tava desde 2008 nela, vamos dizer assim, né? Em 2016, 8 anos, eu entendi que eu tinha feito um ciclo, né? Eu passei o meu bastão lá dentro, montei lá uma sucessão, né, para a diretoria. E eu falei, puxa, na Cash Monitor eu sempre tive problemas gigantes em contratar boas pessoas. Seja para a área comercial, para a área administrativa, para a contabilidade, para a área jurídica. Aquela velha história, né? Você tá com uma vaga aberta, você publica uma vaga para gerente financeiro para trabalhar para você, vem advogado, vem açougueiro, vem motoboy, vem tudo, e menos o gerente financeiro. Engenheiro. Exato. E você só descobre na hora, né, da entrevista lá. E às vezes vinha um gerente financeiro perfeito, mas sua vaga era para pagar 6 mil, o cara queria ganhar 12 mil. Os dois perderam tempo, né? Com certeza. Então eu saí da Cash Monitor com o propósito de empreender. A gente criei, na verdade, no papel um Tinder de emprego. Literalmente a mesma tecnologia do Tinder, do aplicativo de celular, mas para empregos. Para facilitar pessoas encontrarem os empregos. Como que você teve essa ideia? Como que foi o seu... Que nem Endeavor fala, né? Como foi o seu Day One? Meu Day One foi literalmente assim, eu parei e pensei, puxa, é realmente muito difícil você contratar pessoas boas se você não tem tecnologia no processo. Você publicava uma vaga nesses sites, nesses portais aí de vagas antigos, que você começava a receber currículo, você tinha que abrir de repente uma vaga, você recebia 300 currículos em 2 dias. Você tinha que abrir um a um para ver o currículo da pessoa, mas o currículo é um papel em branco, né? Ele não define uma pessoa. Então eu falei, cara, eu vou botar inteligência e tecnologia no processo. Baixem o app, a empresa Empreguei, baixem o app da Empreguei. Todo candidato que baixa o app já faz 4 testes, lógica, português, matemática e conhecimentos gerais. Aí o aplicativo dá uma nota para ele, então fala, esse aqui tirou nota 8 no total. Então você pensou isso muito antes do LinkedIn fazer isso, né? Que hoje o LinkedIn faz isso também. Hoje né? ele faz isso, eu estava muito antes na jornada, isso aí já era 2016 já. O LinkedIn, inclusive, me chamava para várias conversas. Quando eu já tinha um aplicativo rodando, o LinkedIn várias vezes me publica suas vagas no LinkedIn, deixa o LinkedIn ter acesso, botar as empresas para ter acesso e tudo mais. Então a gente fazia isso, aí dava um score, aí a empresa falava, só quero candidatos a partir de nota 7 da Empreguei. Eu só mostrava para eles os candidatos mais assim, perfeitos, vamos dizer assim, para a vaga, dentro da faixa salarial da empresa. E o melhor de tudo, que foi a grande sacada, né? Como é pelo celular, eu tinha acesso à geolocalização da pessoa. Então imagina que a gente está aqui na farmácia aqui, você quer um atendente de balcão de farmácia, eu só vou te dar, se você usar Empreguei, eu só vou te dar os que estão, pode ser até em 1 metro, 1 quilômetro de raio de distância. Pô, bacana. Então a pessoa vai vir trabalhar a pé. A pessoa não vai pegar ônibus, 2 ônibus, metrô. Puta economia pra empresa, pô.
e retenção para o candidato, né? Sim. Ele fala, cara, eu trabalho do lado de casa, eu saio 6 horas, chego 6h15 em casa. Vamos almoçar em casa. Exatamente. Põe até o pijama no almoço, a gente brincava na nossa propaganda. Com empreguês você consegue almoçar de pijama. Então foi uma bela jornada aí que a gente conseguiu em 2016. Você teve esse problema na empresa e falou, meu, peraí, eu sei essa solução aqui. E como que foi operar ela? Teve uma aceitação boa de mercado? Teve. Aí logo que eu formulei a ideia, eu chamei 4 amigos para investir, minha ex-namorada e mais 3 amigos. Cada um botou acho que 50 mil reais. Daí eu coloquei mais uma grana do bolso e comecei a desenvolver o aplicativo e a plataforma. 1 ano e meio depois do desenvolvimento, a gente estava com 50 mil candidatos perfeitos, com o meu app baixado, acessando todos os dias, e 2.500 empresas usando, de pequeno, médio e grande porte. A gente até Ambev usando, Ambev, Heineken, e do outro lado eu tinha também a padaria do seu José da Esquina, que precisava de contratar alguma coisa. Então era de A a Z. Aí quando eu entreguei, a gente conseguiu, pensando em internacionalizar um tempo também, mas aí a gente achou melhor não, o Brasil ainda tinha muita coisa pra gente crescer. Uhum. Pô, bem bacana essa ideia. E uma curiosidade minha, e a receita que entrava para a empresa? Era uma parcela do salário, do primeiro salário da pessoa? Era o empregador que tinha que pagar? Como que A funcionava? gente testou de tudo. Né? Menos, minha premissa básica era nunca vou cobrar do candidato, que é quem está desempregado, quem é que precisa, né, rapidamente se recolocar no trabalho. Para ele era 100% gratuito. Agora, para a empresa, a gente pensou em cobrar de várias formas. Por vaga publicada, por candidato que eu apresento para a vaga. Você quer ver 5 candidatos, eu vou te cobrar um valor. Você quer ver 10 candidatos, eu vou te cobrar outro valor. Mas no frigir dos ovos, a gente começou a cobrar R$300 fixo para cada vaga publicada. E ela tinha acesso a toda a minha base perfeita de candidatos para determinada vaga. Bacana, hein? E as empresas teve uma aceitação boa? Tive várias. A gente começou concessionários da Ford inteiro entraram comigo na época. A redes de grandes padarias também entraram. A gente fez assim, tipo, o negócio estava muito azeitado. Mas foi numa época também que entrou muita HR Tech, né, que é o que a gente chama das startups de RH. Então viram o modelo da Empreguei e de repente 2 anos depois da gente tinham mais ou menos 40 no mercado se propondo a fazer algo Uber também semelhante. tá fazendo. A Uber faz isso na Inglaterra, né? Ela faz o job searching, né? Aham, na Inglaterra. Não Que sabia. faz. Eu dei uma olhada lá logo quando. Que a Uber, na verdade, era uma empresa que nunca dá lucro, né? O pessoal até fala isso. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que lá na Inglaterra eles fazem isso. Por exemplo, eu tenho uma pizzaria, eu preciso do motoboy. Uhum. Aí você entra lá na Uber, você combina com um cara que lá não tem esse vínculo da CLT. Lá combinava um valor com o cara vinha trabalhava, só que lá eles catam do candidato. Eles cobram do candidato. A empresa é gratuita, mas eles cobram não, na verdade, eles mordem um pouco do candidato e mordem um pouco da empresa. Eles pegam dos dois. É o modelo deles, né? Uhum. Eu sei que o Google também começou a fazer, o Facebook começou a fazer, o LinkedIn começou a fazer. Então todos eles entraram aí, mas a gente, puxa, foi legal que a gente foi super pioneiro. Não, bacana. E aí depois disso você foi pra... Você falou que você foi pro Espírito Santo, né? Isso, aí que acontece, é interessante essa história, porque eu tava na Empreguei e a nossa tecnologia era inteira em Python. Só que era 2017 e 2018, né? Então você tinha muito pouco programador em Python, que hoje a tecnologia mais moderna que tem, a gente já nasceu nela. E eu cansava de pegar bons programadores, Minas Gerais, sul da Bahia, né? Eu tinha um skill de encontrar essas pessoas, programadores muito bons. Só que aí, cara, eu pagava lá R$4.000, R$5.000 para um programador de 20 anos. Aí o Google, o Facebook, a Microsoft, a IBM em São Paulo, meu escritório era em São Paulo, começou a descobrir, porque os programadores se falam, né? A comunidade deles é muito forte. Não, os fóruns, tem tudo lá. Tudo. Uhum. Aí eu comecei o programador começava a atender telefone fora da sala às 6h30 da noite, né? De repente, 4 da tarde, ele precisava sair do escritório. Eu falei, vou perder, né? Tá em entrevista, já tá recebendo proposta e não tinha jeito. Pagava 4, 5 mil, aumentava até 7 mil, aí o Facebook vai lá e pagava 15 mil pra ele. Sim, fora que o pessoal falava, aqui você vai ter uma carreira, não sei do quê. E o cara quer trabalhar no Facebook também, né? Ele quer... Tem de tudo, né? Tem um cara que quer participar de um projeto, num propósito, quer arrumar emprego para as pessoas, mas tem um cara também que tem a carreira dele, quer ganhar bem, trabalhar numa marca grande, por aí vai. Aí eu comecei a perder muito programador aqui em São Paulo. Eu falei, quer saber? Eu não tenho bala na agulha para brigar contra essas big techs. E a alma do negócio, basicamente, Tinha né? que ser. Eu tinha que ter. 75% do meu time era programador, o resto era comercial e marketing. Aí eu falei, vou mudar minha fábrica de software, né, meu P&D, pro Espírito Santo. Não, eu sou capixaba, sou natural de lá. Falei, nada melhor do que eu montar lá, volto lá um pouquinho, né? Vou morar lá e vou contratar todo mundo lá no Espírito Santo. Por isso que eu me mudei para o Espírito Santo no começo de 2019, basicamente no carnaval de 2019.
Só que aí começa, né, a vida mudar um pouco de rumo, né? Quando eu estava lá no quinto, sexto mês, já rodando a empresa e tudo mais, o governo Bolsonaro, né, foi eleito em 2019. Eu não sou filiado a nenhum partido político, nunca fui. Sou 100% limpo disso. Quando um grande amigo meu assumiu a Secretaria de Privatizações como secretário adjunto, que é o Gustavo Montezano, o atual presidente do BNDES. Aí quando ele assumiu, ele estava montando o time das privatizações no Brasil inteiro, né? Todas as 200, quase 200 estatais federais que o Brasil tem, controle direto e tal. E o Espírito Santo tem o Porto de Vitória e o Espírito Santo tem muito imóvel da União. Tem 52 mil imóveis lá, só da União lá no Espírito Santo. Mas são esses móveis aí daqueles duques antigos que não pagam impostos há milhares de anos e vai lá e toma? Tem de tudo. Tem campo de futebol de time que não paga as contas e a União pega. Atenção, Corinthians! A gente teve inclusive com o Santos aqui, a gente teve um entreveiro aqui com eles aqui, que depois pode contar também. Foi lá na Vila Belmiro. Aí quando ele falou, cara, o Montezano me ligou, fiquei sabendo que você tá no Espírito Santo. O Montezano eu conheço há uns 6 anos já, mas ele tava inclusive morando em Londres, eu em São Paulo, a gente não tava se falando muito. Aí alguém cochichou pra ele, falou, ó, tem um Márcio que tá no Espírito Santo lá tocando na empresa dele, mas é um cara que você tá precisando, porque é um cara que é bolsonarista, né, participou da campanha de forma indireta do Bolsonaro em 2018, que ele queria mudar o país, ele queria acabar com aquela corrupção maldita, e pode ser um cara para tocar as privatizações no Espírito Santo. Aí eu não sabia disso. Aí quando o Montezano me ligou, acho que era quarta-feira, umas 7h45 da manhã, eu estava indo pro escritório, ele falou, cara, eu preciso aí que você pare um pouco sua vida e suba no bonde que está passando na sua frente. Eu falei, que bonde que é? Eu já sabia que ele era das privatizações, né? Aí ele falou, cara, eu preciso que você seja o cara do Paulo Guedes no Espírito Santo. Tocar as privatizações e desestatizar tudo que a União tem de patrimônio no Estado. De enxugar, diminuir o tamanho da União no Espírito Santo. Então quando ele falou isso pra você, seu olho até brilhou, né? Porque o Montezano é um cara que é um cara fora da curva, né? Um cara que fez IME, a faculdade mais difícil de engenharia do Brasil, depois foi morar em Londres. Aí já como sócio do banco, do BTG, uma das empresas do BTG. Então é um cara que tem uma carreira super ilibada, técnica e de sucesso, né? Um cara que eu falo que é self-made, né? Começou do nada e chegou no topo aí de uma forma brilhante. E aí quando ele assumiu assim, eu já sabia que ele estava nesse cargo, mas eu nunca nem cogitei trabalhar no governo. Tava só, beleza, o governo passou nas eleições, ganhou, vou voltar para minha vida privada, né? Continuo. Aí quando ele fez o convite, balançou pra caramba, porque trabalhar diretamente com ele. Eu conheço um cara e eu sei que ele me daria a carta branca tal qual ele me prometeu para fazer tudo. E para um governo que eu acredito, que é um governo que não tem corrupção, um governo totalmente ilibado, falei, vou ter essa experiência, vou dedicar meu tempo à nação dessa forma, né? Vou contribuir ao give back que a gente fala, né? Cheguei até aqui, vou dar uma pausa para entregar meus serviços à nação. E foi super legal. Aí, puxa, ele me convidou, meu nome ficou em 45 dias parado na Casa Civil para ser aprovado, levantaram ficha da minha família inteira. A Agência Brasileira de Inteligência, que é a BIM, também participa do processo, né? Varrem sua vida inteira. Não, com certeza que esse é um cargo que eu não nem sabia que existia esse cargo depois que eu fiz o convite com você. Eu não sabia antes de ser convidado. Você me falou e eu comecei a olhar, e depois que eu comecei a olhar as atribuições que ele faz, eu falei, meu, o que deve ter de empresa que oferece coisa por fora para querer pagar mais barato nas coisas? Não é brincadeira, não. Quer saber de uma das histórias que a gente foi super ativo? Um dos imóveis da União no Espírito Santo tinha uma antena da Vivo, essa antena de celular que normalmente as operadoras pagam aluguel para instalar antena num prédio comercial. Tava lá há 8 anos instalada a antena, nem um centavo de aluguel sendo pago para a União. Então a gente, puxa... Você já viu, tava passando lá e falou, que prédio legal, instala uma antena lá. Instala uma antena lá, que tem muito isso também. A gente até fala que tem muito corretor de imóveis especializado em imóveis públicos. Que ele sabe os imóveis que estão vagos, estão abandonados, que não terão nenhuma destinação. Põe antena, põe garagem, põe depósito, põe galpão, né? Eles vão ele recebe por fora. Recebe por fora e quem fez isso não paga nada, né? Paga só para ele, não paga nada para a União. É como fala o seguinte, Jonathan, você está precisando colocar seu estoque aqui de remédio da farmácia aqui, você precisa de quê? De 40 metros quadrados? Pode colocar nesse imóvel da União aqui, só paga para mim aqui R$ 1.500 por mês, ponto. Tá tudo certo. Nunca ninguém vai chegar lá, nunca ninguém vai ver, porque a União tem 700 mil imóveis no Brasil inteiro. É muito custoso e humanamente impossível você controlar e fiscalizar isso. Então quem mora no bairro sabe que aquele prédio, aquela sala comercial é da União. Às vezes nem sabe que é da União, fala, não, tá abandonado. Também tem isso, muita coisa que está abandonado, que a gente acha que é da iniciativa privada, não. Pode ser do Estado também, pode ser do município, mas muitas vezes vai ser da União. A União tem muito imóvel dessa forma.
E aí o cara pegou, colocou a antena lá. Aí colocou a antena lá, a antena ficou 7, 8 anos lá. O cara, poxa, comercializando, a Vivo tem antena, a melhor cobertura desse bairro aqui, né? Mas isso falando no Espírito Santo. Foi em Vitória, no Espírito Santo. E aí, Aí na hora eu liguei pra AGU, né? Eu já estava já como superintendente. Foi bem legal a minha história de superintendente porque eu dei muito trabalho pra corrupção, pra quem era corrupto. Eu liguei pra Advocacia Geral da União, falei, ó, pode mandar um despacho lá, eles têm até 48 horas pra tirar a antena. Aí eles devolveram o despacho, falaram, ó, a gente não tem material pra tirar a antena agora. Falei, não tem problema, então eu vou cobrar uma multa diária de R$ 5.000 enquanto vocês não retirarem a antena. Aí foram lá e não retiraram até hoje, porque eu devo sair como superintendente. Mas tá sendo cobrado, aí dívida ativa da União, não tem jeito. Vai chegar lá na tesouraria da Vivo lá, uma conta assim desse tamanho para pagar, eles vão falar, tira a antena rápido, que é aí que eles tiram, né? com certeza. E R$ 5.000 a diária já deve estar o quê lá? Já tá bastante. Já tá uns milhãozinhos Tá já. bastante, tá bastante. E como que é a vida de um superintendente? Eu descobri na hora, foi bem legal, porque como você bem colocou, eu também não sabia o que o superintendente do patrimônio da União fazia até o meu primeiro dia, né? Quando eu assumi lá. Então, logo que eu assumi, eu tinha 50 pessoas no meu time, que são os servidores federais. É aquele que peça o concurso público para trabalhar na União, né? Os concurseiros que a gente fala, né? Prestou concurso, passou, é um servidor federal. Então eu tinha 50 desses no meu time. E você poderia falar para ele qualquer coisa que ele fazer. Você Isso. vai cuidar disso, disso. Isso. São engenheiros, são advogados, são publicitários, formados em sistema de informação, administradores, tem de tudo, né? Vários aí, os concursos, né? Dos mais diversos concursos que o Lula e a Dilma fizeram. Isso que foi interessante também, porque eu pensei e falei, cara, eu vou trabalhar com servidor federal, eu vou ter que fazer um malabarismo gigante, porque eu vou trabalhar com todo mundo que veio da era PT. Todo mundo, e eu aqui com uma proposta de redução do tamanho do patrimônio da União num governo Bolsonaro, eu falei, cara, imagina a reação que eu vou ter. Para mim, a maior e mais feliz surpresa do mundo, dos 50 que eu tenho, 48 falaram, cara, a gente está aqui para executar o que você pedir. Não, que bacana. A gente não vai militar, a gente não quer nem saber, a gente quer um Brasil melhor. O nosso propósito aqui é atender bem o contribuinte. Se você, como superintendente, entender que a gente tem que remar para esse lado, a gente vai. Se quiser remar para o outro lado, a gente vai para o outro lado. Sim, porque a maioria das pessoas que é de fora, eu digo que pessoas ignorantes, elas têm uma visão do servidor público como uma pessoa que não trabalha. Que fica o dia inteiro sentado lá sem fazer nada. O balcão que separa os que atendem mal dos que são mal atendidos, né? Todo mundo tem essa... Mas o nível de brilhantismo do time que eu peguei, do time que eu consegui cativar e que me cativou também, porque eu sempre medi as palavras de como falar, o que falar, em que momento falar, né? Mas eles falaram, fica tranquilo, a gente está aqui para ajudar, independente se eu voto na esquerda ou na direita, eu estou aqui porque o meu salário é pago pela União e eu tenho que trabalhar pela União. Então eles têm esse nível de maturidade muito legal, os servidores federais. Obviamente, como eu te falei, né, dos 50, 48 foram assim. Eu tive 2 que eram mais extremistas, que já falaram meio assim, ó, não mexe comigo que eu não mexo contigo aqui. Deixa eu continuar minha rotina aqui, chegando a hora que eu quiser, fazendo o que eu quiser, que eu não vou te atrapalhar aí também. Eu falei, cara, tranquilo, meu time é esse, a proposta de trabalho é essa. Se você quiser aderir, beleza. Se você não quiser aderir, cara, lamentavelmente eu não tenho o que fazer. Mas a gente vai fazer algo que nunca foi feito antes. Né? Privatização Porto, vender imóveis da União no Espírito Santo, mexer com os quiosques nas orlas que estavam errados e irregulares, né? Como que funciona? É que agora que bateu... Por exemplo, se eu tenho uma casa e eu quero vender ela, eu procuro um corretor, ele coloca na imobiliária dele, ou então eu tiro uma foto, coloco no LX, Zap Imóveis. Como que eu faço para a União vender um imóvel dela? A União, ela sempre vende... Ela nunca pode fazer uma transação 1 a 1, que a gente fala, né? Par to par. Ela para algum privado específico. Tem que fazer uma licitação? Ela sempre faz uma licitação. Então a gente, inclusive, que foi bem legal, a gente conseguiu, em meio de 2019, aprovar a nossa lei federal. Então a gente participou da criação de uma medida provisória do zero, eu com o time do Salim Matar e do Paulo Guedes, a gente conseguiu ser votada na Câmara com grande aprovação, depois ela foi para o Senado com grande aprovação e foi sancionada uma lei pelo Bolsonaro, a Lei 14.011 de 2020, que é a lei que rege 100% as vendas dos imóveis da União. Porque antigamente a União, sem essa lei, ela não podia vender imóvel com valor maior, acho que de R$200 mil. Então você tinha um imóvel... Todo imóvel maior de R$200 mil? Exatamente. Você podia vender sala comercial que ela pegou no interior do Sergipe, por exemplo. Não acontecia nada. Poderia vender CDHU, só que eu acho que aqui em São Paulo só CDHU, que é abaixo de R$200 mil. Não podia vender nada. Então a gente ia ter um trabalho inócuo, né? Então a gente conseguiu aprovar essa lei e essa lei aí abriu o limite. Falou, não tem limite de imóvel da União para ser vendido. Então, e ela determinou que todos os imóveis iam ser certames, né, concorrências com envelope fechado, lance único.
Então, botei um imóvel à venda, um terreno de 6 mil metros quadrados. Eu publico num jornal de grande circulação desse estado, eu publico no Diário Oficial da União, e também uma coisa que eu fiz bastante, que os meus colegas não fizeram, por isso não tiveram talvez tanto êxito, eu fui atrás do mercado imobiliário no Espírito Santo. Eu bati na porta dos maiores construtores, dos maiores investidores, dos maiores empresários para falar, vou eu como superintendente da União no Espírito Santo, vou colocar no mercado esses 12 imóveis à venda. Que bacana, porque você tem um imóvel que você pode chegar num... Por exemplo, sei lá, vamos usar um exemplo. Você tem um imóvel que é 12 mil metros quadrados de um terreno próximo da Paulista. Fala para MRV, apartamento, cara. Odebrecht, né? Nem tanto Odebrecht, Não, né? a Odebrecht tá boa de novo, já boa, já curaram lá aquele Odebrecht, passado lá. Apartamento, mas sem doleiro, viu? Apartamento. Mas é exatamente isso, porque o que foi legal que na minha gestão, eu peguei o Nanico Espírito Santo, Irrelevante Espírito Santo, coloquei ele em segundo lugar de estado que mais vendeu imóveis da União na minha geração, até dezembro de 2020. Né? Só ficamos atrás de São Paulo, porque São Paulo é impossível competir. Né? Mas ficamos na frente de Minas, ficamos na frente de Porto Alegre, ficamos na frente do Rio de Janeiro, Bahia, tudo quanto é outro estado. Mas por quê? Porque eu entendia, acho que talvez meu background de empreendedor, sabia, né? Eu entendia que, cara, se eu não for até o comprador final, provocá-lo e mostrar o meu cardápio, né? Um garçom chega assim, o cardápio está aqui, senhor. Se o garçom não for até a mesa com o cardápio, você nunca vai pedir nada no restaurante. Então eu fiz bastante isso. Eu tive uma interação muito boa com a iniciativa privada no Espírito Santo, o que deu um grande êxito. Falei, Brasília falou, Márcio, você vai vender 285 mil no Espírito Santo. Eu botei 63 milhões de reais em imóveis à venda. Então foi algo assim absurdamente. Paralelamente a isso, organizando toda a privatização do Porto de Vitória, que era também tudo comigo lá. Né? Aprovando novos portos privados também no litoral do estado. A gente aprovou 2 novos portos privados no norte do Espírito Santo também, que vão começar as construções, as obras agora em 2022. Então foi a Superintendência do Patrimônio da União faz isso. O que é até interessante falar para a audiência, todo o litoral brasileiro é da União. Todo, né? Então, Porto de Santos, tudo. Pisou na areia, você está em patrimônio federal. Você está no calçadão, você está lá do município. Entrou para a areia, já é legislação federal. Bacana, sabe ser não. Então, isso é interessante. Todo o litoral é nosso. Então, aprovar quiosques na praia em Trancoso é com a gente. Né? O Café de la Musique em Jurerê, que todo ano tem aquele burburinho lá, é com a União também, tem que ser aprovado. Né? Fazer um restaurante flutuante no meio do mar é com a União que tem que falar. Tudo passa pelas SPUs também, com a gente. Então, a gente brinca que a gente vai de A a Z na nossa gestão. Não, então é uma gestão gigante, Absurdo. se a gente olhar no pé da letra. Absurdo. Imagina estados, então, como Bahia, que o litoral, assim, é gigante. Então, cara, o superintendente da Bahia tem um trabalho, assim, hercúleo. Até mesmo que São Paulo. Puxa o litoral ali desde Santos, Guarujá e vai subindo ali pra Bertioga. E tem quiosques na praia, que você não pode ter um quiosque construído em areia de praia. E isso foi outra operação bem legal que eu fiz lá no Espírito Santo com a Polícia Federal. Eu provoquei lá o superintendente da PF e falei, Jair, eu vou precisar da sua ajuda. Eu quero 2 viaturas, que eu vou embargar agora 25 quiosques irregulares. Isso vai dar problema. Ele falou, não, tudo bem. Que hora você precisa? Sexta-feira, 7 horas da manhã. Foi semelhante a uma lava-jato, assim, uma mini lava-jato. Aí, cara, foi bem legal. Saíram as 2 viaturas da PF. Saiu todo o meu time, 14 servidores do meu time com 3 viaturas da União. E eu fui com um helicóptero aéreo que um empresário local emprestou. Fizemos uma operação que saiu fechando todos os quiosques que estavam construídos em areia de praia, né? E aí no dia seguinte veio deputado, veio vereador, veio não sei o que lá, veio senador. Veio a famosa carteirada. Exatamente. Aí pediram meu impeachment do meu cargo. Falou, não, tem que tirar esse superintendente do Espírito Santo, a oposição, né? Tem que tirar esse superintendente que eu acredito que antigamente, no caso, conforme você falou, tinha um comodismo. Quem estava naquele cargo não queria fazer nada. E isso que é a visão que a galera tem de funcionário público, né? O cara chega na eleição, quero ser prefeito, pega na mão de todo mundo, vai na feira, beija a criança, come pastel da mão dos outros. Depois que ganha, põe um terninho bonito, senta na mesa e fica. E fica lá, só acumulando salário, né? O meu antecessor, que era da era PT, ele ficou acho que 8 anos no cargo. Ele ficou ficou um Lula inteiro e um Dilma inteiro, alguma coisa assim. 8 anos no consolidado dele. E, poxa, o cara, as histórias que chegaram para mim era que o motorista dele lá na superintendência acabou que construiu uma casa do zero, tanto hora extra que ele fazia. Ele pegava lá, ficava trabalhando das 6 às 10, mentira, não tava nada, mas estava rodando folha de ponto. Era Uber. Fechava
a fatura do mês dele, o cara fez isso por 2 anos, conseguiu construir uma casa do zero. Então tinha muito disso no passado, né? As pessoas eram o gato gordo que a gente chama. E conforme isso aconteceu, era o meu dinheiro, era o seu dinheiro, era o dinheiro do seu pai e do meu pai que estava bancando tudo Que isso. podia ir pra saúde, que podia ir pra educação, não. Pagou lá a casa dele. Com certeza. E como que funcionava basicamente? Eu sou um empresário. Vamos supor que eu sou um empresário. E eu queria fazer a compra daquele imóvel da União. Eu financiava, eu pagava pro BNDES? Não. É o seguinte, então eu coloquei um imóvel à venda, esse imóvel custa R$1 milhão, a avaliação dele. Vai para o Diário Oficial da União e eu falo, eu vou vender esse imóvel no dia 1º de junho. Avisa todo mundo, tá? No dia 1º de junho, você tem que estar lá na União, né, na sede do Ministério da Economia do seu estado. Cada estado brasileiro tem uma sede do Ministério da Economia. Você tem que estar lá, para você poder participar, para estar habilitado nesse dia, antes você tem que dar um cheque calção, né, um depósito calção, na verdade, na conta da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal, em nome da União, de 5% do valor do imóvel. Tá? Só para falar, tipo assim, ó, eu tenho qualquer coisa aqui. Isso, estou habilitado e eu vou adiantar 5% como a título de depósito calção, para no dia da concorrência, do certame, da licitação, eu estar habilitado a botar, a dar um lance R$1 milhão ou mais, né? Você vai sempre ser um valor maior do que a avaliação do imóvel. Então todo mundo que vai participar desse leilão já leva 2, 3 propostinhas, né? Porque você vê na hora, para esse imóvel tem 3 concorrentes, aí você vai ter que dar uma proposta ali um pouco maior que R$1 milhão. Você sabe que os caras vão dar também. Se você vai sozinho, você leva só na sua de R$1 milhão certinho e dá. Mas exatamente isso. Aí vai ter uma sessão pública no auditório do Ministério da Economia, onde vai ver se você está habilitado, pessoa física ou jurídica podem participar em igualdade, tá? Não tem nenhuma diferença. Se você fez o depósito, se você está com as suas certidões de impostos federais positivas, não deve nada para a União, se você não tem antecedente criminal também, e sua proposta for maior, você leva. Bacana. E esse dinheiro, você sabia para onde que ele era destinado? Ele vai para o Tesouro Central, vai para o Paulo Guedes, e é um tesouro verba branca que a gente fala, né? Ele pode usar em qualquer coisa. Abater o tamanho da dívida federal, dívida pública, educação, combate à Covid, segurança pública. Para onde o Paulo Guedes quiser direcionar. Pô, então é um dinheiro super importante. Demais. Ainda mais se você pensar que a gente tem 1,3 trilhões em imóveis no nosso balanço federal. Dá para fazer muito dinheiro com as vendas imobiliárias no Brasil. Muito dinheiro. Com certeza, é acabar investindo em setores que precisam. Saúde, educação. Abater caixa da dívida federal, abater o juro da dívida federal também, que a gente, como o Paulo Guedes fala, né, a gente gasta um plano Marshall por ano só de juros da dívida pública, né? Então começar a baixar isso para começar a ter mais flexibilidade também. Eu sou estudante de economia e quem sabe um dia, sei lá, talvez virar algum ministro. Se um dia eu virar ministro da economia, eu não vou pagar juros para ninguém, não. Fala pro povo, ó, juros chega, tá bom? Só vou pagar aqui que eu devo aqui e já era. Que eu tava dando uma pesquisada, não sei se você já viu isso, mas o Brasil paga até hoje uma taxa para Portugal desde a colonização. Paga. Cara, quando eu olhei aquilo, eu achei que era fake news. Eu falei, não, os caras tá trolando. Mas quando eu fui olhar, é quase €1 milhão. Não, tem não só uma, né? Tem várias outras assim, taxas ou coisas embutidas que você paga como se fosse royalties para a Europa. Portugal, para a Espanha também tem um pouquinho. Tem muita coisa. A SPU, na Secretaria do Patrimônio da União, onde eu fui superintendente, ela é um dos órgãos, vamos dizer assim, mais antigos que tem. Por quê? Só para você ter uma ideia. Se você está a menos de 33 metros entre o mar e o prédio, vou falar melhor, que isso aqui é um tema um pouco mais delicado. São os terrenos de marinha. Não sei se você já ouviu falar disso. Não sei não. Espírito Santo, Sergipe, Santa Catarina, Alphaville, Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Todos eles estão em área da União. São as áreas de marinha. É uma linha imaginária de 33 metros entre o mar... Aquelas mansões também que tem no Guarujá que dá direto na areia. Todos. São áreas da União. Então você não poderia estar construído ali. Você só pode construir ali se você pagar uma taxa anual para a União. Essa taxa foi constituída em 1831. Você vê como vem bem antigo pelos portugueses. Eles falaram, não, essas áreas aqui vão ser como se fossem nossas para a vida inteira, e tudo que alguém quiser construir ali ou se colocar ali, vai ter que pagar uma taxa. Na verdade ia para a União, mas como eram deles, iam para eles, né? Aí a gente conseguiu a independência e ficou 100% para a União. Que bacana. Mas é uma tese antiga e uma tese que a gente tentou derrubar nesse nosso mandato, né? Acabar com isso, porque além de pagar o IPTU, você paga essa taxa também. É uma dupla tributação que dizem. Basicamente teria que ter só uma taxa de uma licença, né? Que fala, não. E um estudo, né? Pra ver, será que isso aqui vai impactar ambientalmente nessa região? Tem tartaruga que fica aqui, alguma coisa que fica aqui?
Senão realmente entra bitributado, isso não pode. Exatamente. Por mais que a União repasse o que ela arrecada nessas áreas de terrenos de marinha pro município, ela repassa 20% da arrecadação pro município, mas é uma taxa arcaica, é uma taxa que o munícipe não poderia mais, não faria mais sentido ele pagar, até porque, poxa, foi instituído em 1831. É uma coisa super antiga, antiquada, né? A gente quis derrubar isso, mas aí com a nossa gestão, quando o Salim Matar saiu, a gente deixou isso na geladeira e talvez em 2022 a gente retome essa pauta. Não, que bacana. E aí você na superintendência, você saiu de lá, né? Eu saí em Como dezembro foi de essa saída? 2020. O Salim Matar, ele saiu em agosto de 2020. Né? Ele foi lá, o dia que saiu ele e o Paulo Ebel, que era outro secretário especial, eles entregaram o cargo para o Paulo Guedes. Quando o Salim saiu, muita gente da nossa camada, que era time do Salim, que o Salim montou de alguma forma, entendeu que a gente não tinha compatibilidade com o novo secretário. Né? A pessoa que assumiu o cargo do Salim e outros diretores que esse novo secretário trouxe para trabalhar com ele. Ah, entendi. Então seria basicamente, um ponto de vista, sei lá, uma troca na prefeitura. Isso. Tem um prefeito do PSDB, que ele coloca todos os funcionários deles ali que são a chapa dele, saiu ele, entra outro, muda tudo. Só que nesse caso foram mudanças espontâneas. Porque a gente era um time do Salim. O Salim dava muita liberdade pra gente trabalhar. Uhum. O Salim, por ser super liberal mesmo, por exemplo, no meu caso, o Salim bancava muito meu passe, porque essas operações que eu fazia com a AGU na Antena da Vivo, com a Polícia Federal nos quiosques na praia, eu batia de frente com todos os senadores do Espírito Santo. Que é que o povo fala, né? Que pra você mexer com um peixe grande, você tem que ser peixe grande. Exato. Se for um peixinho pequeno lá no meio, o cara dá uma rabada lá e já era, acaba com você. Perfeita analogia, Natan. Porque aconteceu literalmente isso. Enquanto o Salim estava como secretário especial das privatizações, ele me segurava. Então, essa operação que eu fiz com a Polícia Federal, eu mexi com a senadora Rosa de Freitas, que é uma senadora do Espírito Santo. Pediu meu cargo. O Salim que segurava. Aí, quando mudou o Salim, eu fiz um teste. Eu falei, eu quero botar agora um imóvel que é o IBC do Jardim da Penha. Só que quem for do Espírito Santo sabe qual que é. Um imóvel de 33 mil metros quadrados, histórico, atrapalhando o bairro inteiro. Falei, e é da União. Falei, vou vender esse imóvel. Aí a senadora interveio. A senadora falou, você não vai vender. Eu falei, não, eu vou vender. O Salim falou, Márcio, vamos tentar achar o meu termo? Eu falei, Salim, tem que vender por isso, isso e aquilo. Daí o Salim estava concorde comigo. Só que o Salim saiu. Quando o Salim saiu, o novo secretário que entrou falou, não, Márcio, vamos pensar, não sei o que lá. Eu falei, ó, eu estou no Espírito Santo há 1 ano e meio, eu sei exatamente o que esse imóvel impacta para o Estado, para o município de Vitória, além de ser uma baita arrecadação para a União. Esse imóvel está abandonado, ele está completamente arcaico. Mas não tem aquela lei que até o pessoal do MTST fica batendo na tecla, falando de um imóvel que acho que é improdutivo, que fala, acho que é 5 anos, pode ser... eu não sei o que Estado lei... tem que entrar e intervir e distribuir ele. Tem uma lei que fala isso. Eu não sei se essa lei é federal. É federal, sabe? É federal. Eu não sei. Como o STST bate na tecla disso, que esse cara é a porta de entrada dos caras, é essa lei. Aí eu não lembro. Porque com a gente não enquadrava, porque esse imóvel ele estava com vigia da União sendo pago ali por mês, protegendo o imóvel, só que ele estava ocioso. Ele estava... Pra você ter noção, o imóvel era um depósito de carro quebrado, carros oficiais quebrados. Estava tudo ali dentro, em bairro Nobre. É como se você estivesse aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, uma garagem da União, totalmente como se fosse um depósito de carros quebrados, no bairro Nobre de São Paulo. Ali também poderia ter dengue, né? Que tudo. E tinha. A gente tinha várias... alto. Queixas de Secretaria de Meio Ambiente, de ONGs falando, cara, vai cuidar do mato, vai cuidar do imóvel, aquele imóvel apresenta um risco sanitário para a população. Tinha tudo isso. Quando estava o Salim, era um imóvel difícil de vender, eu ia demorar ali, mas eu comecei a trabalhar a venda dele logo que eu cheguei, porque eu sabia que ia ser um imóvel muito politicamente, né, visto. Mas por que eles não queriam vender esse imóvel? Porque tudo que acontece de bom para o Bolsonaro, em alguns municípios que são de esquerda, os políticos do município vão contra. Porque eles não querem que uma política pública do Bolsonaro dê certo. Literalmente birra mesmo. Quem acaba sofrendo é o munícipe, é o habitante ali do bairro, porque um vereador, um deputado, uma senadora não quer que o Bolsonaro entregue o seu plano de governo. É literalmente isso. Então, mais ou menos nessa analogia que você está falando, seria que hoje bastante parte dos governantes não quer ter o bom para a nação. Ele quer estar uma guerra de partido. Exatamente. Eu não quero que o Bolsonaro se dê bem para falar que ele não fez a coisa certa em 2022 e eu consegui eleger a esquerda. É exatamente essa tese. Eu fiz alguns estudos à parte, assim, olhando o manual da Portal da Transparência, essas coisas, e realmente você olha que um deputado, geralmente, ele sempre faz emenda para uma prefeitura que é amigo do partido dele. Difícil você olhar, por exemplo, um deputado do PSDB
fazer uma emenda pro pessoal do PT, ou então vice-versa. Muito difícil você... Exatamente. Você não vê isso. Exatamente. E aí eu sofri localmente isso. O Salim me ajudava. Quando o Salim saiu em agosto, eu falei, vou testar se o novo secretário ajuda. Aí o novo secretário entrou com uma pauta totalmente assim conciliadora com a esquerda corrupta, com quem eu sabia que ele no estado ali que estava só prejudicando os munícipes, queria só colocar barreiras para o desenvolvimento local. Aí ele falou, não, vamos segurar esse imóvel, você não vai vender. Aí eu olhei para cima e falei, como assim não vai vender? Existe uma política para isso, uma lei para isso, e eu sei que o imóvel está vendido. Tem 3 propostas de iniciativa privada na minha mesa de aprovação de projeto para esse imóvel. Falei, do que eu e o IBC do Jardim da Penha, eu falei, ó, então é o seguinte, se vocês vão entrar com essa história, o novo time, né? Se vocês forem entrar agora um pouco com essa política de que não vai vender, porque vai atender os anseios da esquerda local, e eu sei que a esquerda é corrupta, aí eu já não estou no lugar certo. Já tinha vendido muito mais do que minha meta já. Falei, ó, eu vou entregar meu cargo, colocar à disposição, porque não faz mais sentido estar aqui. E você viu que, na verdade, acaba entrando numa guerra, né? Não, exato, e sem forças. Porque localmente, eu ali no estado, no Espírito Santo, eu ia ser assim, putz, por que o cara tá me remando sozinho, se próprio Brasília, lá o novo secretário que entrou, não assume, não quer fazer com que dê certo o projeto do Bolsonaro no estado. Aí eu falei, então eu entrego o meu cargo, foi maravilhoso trabalhar aqui na União, quem sabe um dia eu volte. Né? Mas desde dezembro de 2020 eu passei à frente, passei meu cargo para outra pessoa. Devolvi o cargo, o Brasil escolheu outra pessoa. E eu saí e tô agora... Aí você saiu de lá, o que aconteceu com você? Você foi para onde? Aí eu saí de lá, eu recebi um convite para trabalhar junto a um empresário de São Paulo. Né? Esse empresário, ele tem alguns ativos, ele tem construtora, ele tem porto, ele tem pousada, ele tem terrenos. Peraí, o cara tem um porto? Tem um porto privado. Ele é sócio de um porto privado que vai ser construído agora, que vai ser aprovado. Foi aprovado já pelo Tarcísio, foi aprovado pelo Guedes através de mim, e falta só uma licença ambiental para que a gente comece a levantar o porto. E eu achando que a pessoa tem um jato já era o ápice. Não, ele tem um porto. Não, desde 2019, com o Tarcísio, cerca de 38 portos privados foram aprovados no Brasil em tempo recorde. Só na área do Tarcísio. No seu ponto de vista, qual que é a benfeitoria de um porto privado para um país? Barateia de forma super barateia a logística, porque imagina, você tem lá Santos, para entregar uma mercadoria de Santos na Bahia, ela vem para o Santos e depois vai por rodovia até a Bahia. Não, agora tem um porto no norte do Espírito Santo, a 40 km de Ilhéus, a 150 km de Salvador, por exemplo. Vem por lá direto, pega só um trecho só da rodovia ou ferrovia, que vários portos privados já estão trazendo ferrovias juntos. Então o barateamento logístico vai ser absurdo. Tem até acho que era o Barão de Mauá, que ele tinha um projeto de passar uma ferrovia no Brasil de fora a fora. Ele até construiu um pouco, mas ninguém nunca tocou isso pra frente. Porque nunca deu bola, né? E eu, sei lá, quem sabe um dia aí até a minha velhice aí, eu queria ver esse negócio de volta. Porque eu nunca tive a oportunidade de ir pro exterior ainda. Mas o pessoal fala que da Espanha tu pega um metrô e tá em Portugal. Você pega um metrô e volta pra Madrid. É isso mesmo, é rapidinho, né? A ponte aérea é metrô, né? Metrô não, trem, né? Trem, metrô. E no caso que hoje, se você levantar um estudo, você vê que a maioria do produto é caro por causa da logística de transporte, que é feito por caminhão. E caminhão só perde para avião. É super caro, é ineficiente, tem a perda da mercadoria no meio do trajeto, né? Um percentual fica lá por né, trepidação, mau estado da rodovia, a gente acaba perdendo um percentual da mercadoria. E o Tarcísio, além de liberar esses portos com a gente, porque são 3 aprovações de um porto privado, né? Começa pela Infra, que é o Tarcísio, depois vem para a União, que é a área do porto, né? Da União, né? É da União, patrimonial, e o meio ambiente, né? Qual é o impacto ambiental que tem, você pode ter um porto em determinado lugar. Quando fecha essa lista, beleza, aí é só construir o porto privado, está aprovado, o Tarcísio dá autorização por 20 anos, a nossa é por 20 anos também, e segue o jogo. E o Tarcísio, além de fazer isso, ele tá na Câmara a BR do Mar, né? O projeto de lei da BR do Mar, que hoje você não pode pegar um navio que sai de Paranaguá, no sul, e até Bahia, e até Salvador, assim, transportando a carga só vendo na costa do litoral brasileira, né? Hoje você tem um bloqueio, você pode fazer 15% só de toda a mercadoria do Brasil via logística marítima. Com a BR do Mar ele vai destravar isso, então vai baratear mais ainda. Ele vai sair de um porto privado do sul para outro porto privado lá em Sergipe. Então o que o custo ia ser de 100 vai para o custo virar 20 agora. Então tem isso também. Além dos portos privados, a gente está fazendo a BR do Mar também para facilitar o transporte. Pô, que bacana isso daí. E você falou um caso desse aí, tem previsão já? Quanto tempo demora para fazer um porto?
Um porto, 2 anos mais ou menos. Mas o porto ele vai sendo feito de forma faseada, né? Então já faz para um determinado tipo de navio, depois aprimora para outro tipo de navio e vai indo, vai escalonando. E a receita que esse porto recebe, basicamente, ao meu ver, é uma taxa ali sobre os navios que vão ali descarregar e carregar. É uma tarifa, dependendo da mercadoria, dependendo do tempo, dependendo de quanto tempo ele fica no porto, quanto tempo ele está navegando. Basicamente o que acontece hoje com os portos públicos, mas vai para arrecadação privada e paga os impostos e devolve para a União o dinheiro. Bacana. Você que trabalhava na linha de frente dessa parte da privatização, acredito que melhor que você, né, que viveu isso, qual que seria a sua opinião aí sobre essas novas privatizações que está tendo, da Eletrobras e dos Correios? Poxa, foi uma enorme vitória, tá? Privatizar no Brasil é muito mais vontade política do que vontade técnica, tá? Você precisa toda estatal nasce através de uma lei, né? E ela tem que fechar através da lei também, né? Você tem que fazer a privatização quebrando a lei. Então, é uma vontade política tremenda, que você tem que passar pela Câmara e pelo Congresso para aprovar a lei de desestatização, né? A lei de privatização. Até o zoológico aqui de São Paulo, né? Foi privatizado. Também. Né? Eu acho que é estadual. Acho que foi uma concessão também. Foi uma concessão, né? Provavelmente. Mas no âmbito federal, o estadual é igual também. Né? É uma lei que você tem que fazer para extinguir a empresa ou para poder vender a empresa. Então, cara, quando a gente começou a fazer o projeto da Eletrobras, vamos falar que está recente agora, que foi anteontem a aprovação dela, não vai sair do melhor jeito do mundo. Não tem como sair, não tem como agradar gregos e troianos nesse nosso Congresso. Só de você já conseguir fazer uma tramitação no Congresso de uma lei de privatização da Eletrobras é um enorme ganho. Nunca vai ser perfeito. Em política, o feito é melhor que o perfeito. Né? Política é a arte de fazer o possível de acordo com os recursos que você tem. Então a gente conseguiu aprovar, até um Partido Novo se manifestou, porque o Partido Novo votou contra a privatização da Eletrobras. Eles votaram contra a bancada inteira do Novo. Aí a gente falou, poxa, Novo, que sacanagem, né? Votar contra. A votação ainda foi majoritária. Você não é novo, meu? Muda. Você não quer... O seu projeto não é liberal também? Vocês não querem, né, privatizações? Porque o projeto tal qual estava não é do nosso grado. Que a direita liberal, o ponto principal deles, o alicerce deles é isso, a privatização. E aí quando vai a privatização para pauta, não quero brincar desse jeito porque a bola não está laranja, basicamente. Falei, cara, vamos jogar bola, aprova esse negócio aqui, depois a gente vai no Senado, conserta alguma coisa, ou depois algum outro ano faz um projeto de lei que modifique o que ficou faltando, mas vamos aprovar, vamos privatizar, precisa dessa aprovação no Congresso. E a MP da Eletrobras vai caducar daqui a um mês, 22 de junho, então tá super urgente a aprovação. Mas o Novo, com aquela história deles todas de não me comunico com ninguém, não sou igual a ninguém, sou diferente, votou contra a privatização da Eletrobras. E aí a gente pegou o Brasil inteiro pegou no pé deles aí, né? Então estão super mal vistos aí por causa disso. Com certeza, né? Que realmente eu acredito que, como a gente vive numa democracia e o governo Bolsonaro ele ganhou, com isso trouxe bastante pessoas que eu acredito que do centrão começou a pender um pouco para a direita, né? Total, a gente hoje tem um congresso que tá, né? Saiu o Rodrigo Maia, entrou o Arthur Lira, conseguimos trabalhar forte ali as bases, o que virou de fato um congresso reformista, né? A gente está vendo cada dia que passa com as votações que a gente tem muita base agora. Por exemplo, a Eletrobras passou com a aprovação de 313 deputados, dos 513. Pode pegar ali PT, PSOL, PCdoB, não sei o que lá, vai ter uma base ali de 100 fácil. Então, tirou essa galera que a gente sabe que não vai votar com a gente nunca, a gente tem hoje um congresso super reformista, que a gente não conseguia ter com o Rodrigo Maia. Não, sim. Eu até estava vendo um estudo que foi feito ali referente aos Correios. Foi no ano passado, não foi? Que os Correios registrou um prejuízo de 2 bilhões. E no mesmo período o Mercado Livre acho que foi 6 bilhões de lucro, né? Do Mercado Livre eu não sei, mas talvez 6 bi de lucro, alguma coisa assim, não sei. Foi, o Mercado Livre fez isso. E eu estava vendo um pouco da estratégia do Mercado Livre. Antes, a maior arrecadação deles era em cima do Marketplace. Hoje, a maior receita deles é no transporte da mercadoria, que hoje estão entregando a própria mercadoria deles. Exato. E eu acredito que isso foi um estalo. Peraí, se esses caras entregando a mercadoria deles estão faturando isso, imagine se privatizasse os Correios e tivesse uma FedEx, se tivesse uma Braspress mais efetiva, iria cair drasticamente o custo. Que hoje, quando você compra um produto do Mercado Livre, você olha o meio de entrega deles, é 30%, 40% mais barato que os Correios. E hoje você vai nos aeroportos, você viu o avião do Mercado Livre lá já, né? O avião todo amarelinho assim, né? Já teve lá ver como eles investiram e viram esse negócio, né? Porque antigamente todo mundo via assim um negócio de logística no Brasil como algo tenebroso, que só louco entra, né?
Mas agora o Mercado Livre está desbravando e mostrando na prática que é um negócio que pode ser super rentável. E não é um negócio nem que é brasileiro, né? Que é Mercado Libre, né? Exato, É da Argentina. É argentino. Isso aí, ó. Tá vendo, Brasil aí, ó? Não quer fazer as coisas aí, tá abrindo a porta para Argentina. Exatamente. Nossos irmãos. Os hermanos estão vindo aí com força. Não, sim. E você acredita que tem que privatizar tudo? Sim. Eu acho que eu tenho que privatizar tudo, mas tem que ter um cuidado, na minha opinião, na minha posição pessoal. China. Eu não gosto de ver áreas assim. Porque a China tá comprando o mundo, né? Se você for no pé da letra. Áreas estratégicas tendo China como participantes dos leilões ou das concorrências, tá? Eu acho que áreas estratégicas aí a gente teria que nem aquele caso do Dória com o CEAGESP, que o Bolsonaro interveio. Tá? Ao meu ver, soberania nacional, principalmente em relação a alimentos, a gente tem que cuidar sozinho. Não pode ter um chinês. Imagina um chinês vir e falar lá, não, agora tudo que for produzido aqui e tiver no entreposto no CEAGESP vai ser 100% direcionado para exportação para a China. Aí então acabou. você acredita que tem que privatizar, mas não com monopólio? Exato, não com monopólio e com restrições a nações, algumas nações. Tá? A gente tem principalmente áreas estratégicas, alimentação, áreas agrícolas, né? Alguma parte de tecnologia como é o 5G também. A China tava comprando jumento do Nordeste, não viu? Os jeguinhos lá comprando para comer. Então. Tadinho do jegue. Os caras comprando container fechado de jegue, realmente no Nordeste, por conta da falta de matéria-prima de alimentos que eles têm lá de carne, né? É super lamentável. Até publiquei outro dia no meu Insta que o Brasil é a bola da vez. A gente tem clima ameno, a gente tem produtividade agrícola, a gente tem um mar navegável gigante, a gente tem nada de rodovia, a gente tem só menos de 5% das nossas rodovias são concedidas, né? Elas estão esburacadas ainda, são então, ruins. Assim, eu acredito que o Brasil, não levando o cristianismo como... Né, que pode ter ateus, pode ter pessoas de outras crenças, mas o Brasil ele é um país abençoado por Deus, se a gente for lá no pé da letra. Total. Lá na minha antiga casa, que eu morava em Mauá, eu adoro comer mexerica, mas eu não como caroço. Eu jogava mexerica no vizinho. Você acredita que nasceu uns pés de mexerica lá? Só de jogar? Só ficar jogando caroço no muro dele? Caramba. Então, aonde você vê isso acontecendo? Super fértil, né? Você vê nada disso acontecendo nos outros locais. E aqui tem tudo. Aqui tudo que você planta, colhe, soja. E eu tava até fazendo uma... curso de economia, né? Vou me formar ano que vem. Tava até fazendo um trabalho lá que tava falando sobre a doença holandesa. Você já viu? Não. Que a doença holandesa é basicamente quando... Resumindo, é quando teve lá em Holanda... aconteceu com eles, que quando você faz você acaba exportando mais produtos de origem básica do que produtos manufaturados, você acaba quebrando a economia de um país. E eu parei e olhei aqui e falei, a gente no Brasil tá vivendo isso. A gente acaba vendendo a laranja para comprar o suco. Exato, exatamente. E se a gente for olhar no pé da letra, é isso que está acontecendo. A gente vende para Del Valle sacos e contêineres de laranja, os caras só vão lá, pega ela, moe, faz a parte da manufaturação e vende pra gente 10 vezes mais caro. Beneficia, agrega valor. E o lucro acaba ficando lá. Então, em cima desse estudo que foi feito, tem até André Singer, né, que é um economista brasileiro famoso, Singer, ele bate muito o pé nisso. E eu estava lendo alguns textos deles e realmente, o Brasil está vivendo isso. E a Holanda aprendeu. Assim. E agora não estamos fazendo isso, né? Que não só agrícola que a gente pode estar falando, do petróleo, por exemplo. Commodities em geral, tudo a gente tem que ter a indústria de beneficiação aqui interna, né? Não só a produção, mas a beneficiação também, até porque 220 milhões de brasileiros, né? A gente já tem gente capaz e competente de fazer a beneficiação aqui. A gente precisa, obviamente, de umas políticas públicas de início para fomentar... Focando na indústria. Exatamente, fomentar o desenvolvimento industrial nesse sentido. E depois aí o empresariado faz sozinho, aí como ele sempre fez. Eu não cheguei a viver isso, mas acredito que você viveu a época da Gurgel, né? Vivi. Pô, os caras naquela época inventaram o carro elétrico. Os caras pegaram o Elon Musk, deram um tapa na cara dele. Falou aqui, ó, a gente descobriu. E o que o governo fez? Cagou pros caras. Infelizmente. Então hoje a gente não tem nenhuma indústria nacional forte no país. Hoje, basicamente, o Brasil, no meu ponto de vista, né, tá aberto. Hoje tem empresas alemãs, empresas da Inglaterra, empresas chinesas que entram aqui. Desculpa o português meu falando, estupra tudo aqui, usa nossos produtos básicos, maltrata os funcionários que são a mão de obra, paga muito pouco, trata as pessoas como se fosse um lixo, remete todo o lucro para fora, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa royalties, né? Então a maioria deles, eles vêm para cá como franquia,
né? Eles vendem essa ideia de franquia para falar que o lucro deles é royalties, manda para fora e esbagaça tudo aí. Não, já foi bem pior mesmo. Hoje em dia a gente está conseguindo diminuir, não nesse governo, né, mas a longa data já, mas realmente o cenário é esse mesmo. É bem caótico. Não, com certeza. Você falou para mim que estava montando um grupo, né? Quer falar um pouco sobre isso? Isso. Não, o que acontece é o seguinte, muita gente me procura, né, falando qual é a solução para o Brasil, o que a gente pode fazer para ajudar. Hoje em dia você tem um engajamento de pessoas de A a Z. Quando o Major Costa Silva vem aqui, desculpa estar te cortando, eu ri tanto, que ele falou, eu falei assim, Nathan, a gente nunca teve tanto ministro da economia no Brasil como a gente está tendo nesses últimos tempos. Exatamente. Você olha cada pessoa mandando coisa que a pessoa fala, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Você vai olhar uma pessoa, um menino de 16 anos que tá falando isso. Exatamente. E até a tia do Zap que a gente brinca, né? Aquela de 65 anos que tá no WhatsApp ali viralizando as pautas positivas que acontecem. Então eu acabei que, puxa, como eu recebia muito pedidos desses, né? Como é que eu posso ajudar o Brasil, como é que tudo mais das pessoas comuns. Aí eu tô montando um grupo, né? Que são alguns 8 estados, eu não vou lembrar de cabeça quais são, mas muito forte, Espírito Santo e São Paulo, aonde prepara pessoas para se candidatar em 2022. Pode ser para o Congresso ou pode ser para as Assembleias Legislativas, né, como deputados e deputadas estaduais. Para que a gente comece a mudar esse negócio. Né? Se você vê agora a CPI da Covid agora, é um cenário assim catastrófico os senadores que a gente tem. Tanto é que até a Thaís Oyemo da UOL publicou hoje uma nota falando a CPI está sendo um enorme presente para o Bolsonaro. E a Thaís é super militante da esquerda, né? Não, com certeza. Assim como a Lava Jato foi pro Moro, né? Ela falou, cara, os senadores não sabem perguntar, eles mesmos perguntam e eles mesmos respondem. A Mara Gabrilli ontem falou, eu quero usar meu tempo só para eu discursar aqui, não tem nenhuma pergunta para fazer pro Pazuello. Mara Gabrilli, senadora do PSDB pelo estado de São Paulo. Então a gente está vendo que a gente precisa de uma renovação, principalmente no Senado. O Senado vai renovar 1/3 das cadeiras agora em 2022. Então a gente precisa agora, quem são as pessoas que são competentes, que possuam valores, que não queiram vender o Brasil para a China, que não queiram enaltecer Venezuela ou Cuba, né, que queiram pensar na soberania nacional. Chega daquele negócio do BNDES financiar obras, né, em Cuba, metrô em Caracas, ditaduras na Angola. Né, a gente quer virar essa página do Brasil e para isso estou montando, coordenando um grupo para fazer isso. Eu não tenho partido nenhum, não sou afiliado a nada. Até porque eu acredito que cada movimento tem os seus lados positivos. Eu acredito que o que falta pra galera é tirar um pouco dessa mitologia. Eu vou meter esse termo, mitologia, que hoje todo mundo quer lacrar, né? Uhum. Todo mundo quer colocar o dedo na sua cara e falar, tá errado. Não. Sentar um pouco, conversar e pegar as partes boas de cada um e montar, né? Mas o BNDES, com tanta indústria precisando de dinheiro aqui no Brasil, os caras me financiar um porto em Cuba foi sacanagem. E essa história do porto, eu vou até contar lá com calma um dia, o porto não era um porto. Era para ser uma estrada em Cuba. Aí viram que não tinha Pera ali, tem um lago ali, hein? Tem um rio ali, tem um oceano. Não, eles não iam conseguir viabilizar o dinheiro entrar em Cuba através de uma estrada, financiamento de uma estrada. Então eles falaram, então muda, o que pode? O que a gente consegue sustentar o BNDES e fazer um crédito, um financiamento para o Odebrecht fazer em Cuba? Faz um porto então. Então um projeto que era de uma estrada que estava sendo estudado por 3 anos... Eles, em 6 meses, fizeram o projeto virar porto só para poder viabilizar o desembolso do BNDES. Então, nunca nem foi pouco. Onde acompanhei, eles estão pagando certinho? Estão pagando. Teve um prejuízo aí, mas estão pagando. Mas até outra coisa que foi super estranha, o financiamento para Cuba, não foi financiamento, na verdade. O BNDES financiou o Odebrecht para fazer essa obra específica em Cuba. Então, mas o dinheiro foi para lá, né? Uhum. Esse financiamento, ele tinha que pegar o risco Cuba da taxa de juros. Eles pegaram o risco dos Estados Unidos para botar a taxa de juros nisso. Então o governo cubano pagando o Odebrecht lá, risco Estados Unidos. Nada, pagando AAA ali, tranquilo. Exatamente, 1% ao ano, alguma coisa assim. Então foi bem lamentável, né? Foi bilhões e bilhões aí que foram para esses países que poderiam ter feito hospitais no Brasil, melhorado portos, melhorado rodovias, obras de infra, né? Mas foi tudo para esse time da esquerda aí. Não, bacana. E já tem um nome já esse movimento? Não é nem um nome assim que a gente vai dar, mas é basicamente... Porque é um movimento, né? É mais ou menos uma coordenação. Uma coordenação que eu estou fazendo só pessoas que queiram se candidatar em 2022. Né? Vamos começar a lapidar, vamos ver quem é, quem não é, porque a gente teve muitos traidores em 2018, Joyce Hasselman, Frota, né? A turma do MBL, todo mundo na hora era Bolsodoro, era Bolso não sei aquilo. Chegou, o pior que foi isso mesmo, né? Chegou 3, 5, 10 meses depois, todo mundo virou totalmente anti-Bolsonaro. Para chamar aqui pro... Só, desculpa, eu tô cortando de novo.
Daqui a pouco o povo vai falar que eu virei o... Quem que foi cortando? O Faustão. Eu não virei o Faustão ainda não. Quando eu fui fazer uma seletiva para chamar o povo aqui pro podcast, eu convidei todo mundo. Convidei empresário, convidei político, convidei todo mundo. E pelo incrível que pareça, o que você vê de militar no governo não é brincadeira não. Quando você chega no C de capitão ali, tem um monte. Aí T de tenente, S de sargento. Só tem militar hoje no governo. E você sabia que já era esperado ter militar no governo porque Bolsonaro teve uma carreira militar. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que tem muito militar no governo. Tinha que estar uma exaurida nisso. Até porque o militar, ele dobra o salário quando vai para o governo, para a executiva. Porque ele tem o salário de militar dele. Não, e continua o cargo lá. Depois que ele sai, volta para lá. Volta para lá. E ao mesmo tempo que ele está no governo, ele vai dobrando o salário. Ele ganha o salário por estar no governo e por ser militar. Ele ganha? Ganha. Eu, na iniciativa privada, no caso de quem era civil, paga para trabalhar no governo. Porque você ganha um salário na iniciativa privada, o salário no governo é sempre 1/3 do que você ganhava na iniciativa privada. O governo paga muito mal. Né? Você vê o Paulo Guedes, aquele tamanho todo dele, o salário dele é algo como R$27 mil. Bolsonaro ganha 33, né? 36. Que é o teto. Exato, que é o 33, eu acho. Agora deve ter aumentado um pouquinho. Mas você vê, e os militares não. Você pega um coronel militar que está em algum cargo no governo, o salário dele de coronel é 14 mil, mais ou menos. Para ele entrar no governo, ele ganha mais 14 mil, dobra o salário dele. A gente não. Pô, das aí eu não sabia que o militar continua recebendo. Continua. Delegado também? Delegado eu não sei. Eu sei que o militar mesmo, Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles dobram quando estão no governo, na executiva. Pô, então para eles é uma puta na jogada. E é uma crítica que eu faço. O governo tem muito militar, né? Quem me substituiu foi um militar também. Eu acho que tem que diminuir porque o militar ele não tem a pressa que o civil tem. Quando eu estou no governo, eu tinha um salário de 100 na iniciativa privada. No governo eu ganho 30. Então eu estou pagando para trabalhar, para manter minhas contas em dia, tudo mesmo porque eu estou no sentimento patriota. Você segue um propósito. Você fala, eu tenho que ajudar o Brasil. Como eu falei no começo, eu estou me dedicando ao meu give back, né? Devolver para o Brasil o que eu ganhei do Brasil. O militar não. Então o militar ele não tem tanta pressa para fazer. Não estou falando todos os militares, tá? Pelo amor de Deus. Tem muito militar de excelente, grande categoria no governo. O próprio Pazuello, para mim, é um gênio. Né? Descobrimos na CPI que o Pazuello é um cara que foi muito bem. Agora, tem vários militares, como você falou, alguns Cs lá, capitães e coronéis. O que tem capitão e coronel? Eu fico impressionado ali. É isso. Que a gente teria que dar um jeito aí de começar a ressubstituir, porque as coisas não estão andando como deveriam andar, enquanto eles estão lá dobrando o salário todo mês. Então eles não têm incentivo nenhum para sair do cargo. Eu não, eu brigo até, minha cadeira pegava fogo. Todo dia que eu sentava na minha cadeira eu perdia dinheiro ali. Em prol do Brasil melhor, em prol do Brasil do bem. Então a gente tem que realmente diminuir esse número aí de cargos militares. Mas eu acredito que, no meu ponto de vista, você acredita também que o Bolsonaro perdeu um pouco de força agora na eleição de 22? Não acredito porque é o seguinte, eu vejo pelas ruas, né? Todo domingo tem manifestação e todo domingo são tipo, infinitas pessoas nas manifestações ao longo do Brasil inteiro com o Bolsonaro. Então, perder força, pode perder 3 pontos percentuais para baixo, depois ganha 2, depois perde 1, ganha 3. Tá oscilando, mas eu acho que não. Acho que ele tá assim. Eu acredito que no caso dele, ele ganharia muito mais força, mas eu acho que o que puxou ele para baixo foi um pouco dos escândalos do filho dele. Ele tem um calcanhar de Aquiles ali, né? Que é os filhos dele, né? Porque acho que era Copenhague, né? Que o filho dele tinha. Eu não sei, eu sei que era de franquia de chocolate, mas eu não... Franquia, deixar aquilo ali de lucro que deixava... eu nunca entrei dentro dessa história. Brincadeira, não. Mas pessoas próximas que dizem que tá tudo dentro das regularidades. Só que tem coisas assim, o seguinte... Muita gente quer acertar o Bolsonaro através dos filhos, né? Sim, o pessoal viu que ali tem uma coisa... Tem uma fica chamando de miliciano sem ter prova, né? Gabinete do ódio, coordenador do gabinete do ódio, sendo que não tem nenhum robô, não tem nada. A esquerda faz isso, lembra os áudios da Joyce Hasselman? Não, cria perfis falsos no Twitter, no Instagram e sai atacando todo mundo. Né? Mas tudo bem, isso aí a gente sabe que vai vir essa... Não, eu vejo que a maioria do... Que nem eu fiz o convite pros filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo me respondeu, né? E eu falei pra ele que a maioria... Perguntei pra ele, né? Não respondeu meu e-mail ainda, isso faz o quê? Uns 15 dias. Eu falei, por que todo programa que chama ele pra debater sempre dá briga? Assim, é isso que dá audiência pra ele, será? Se você reparar, por exemplo, lá na Jovem Pan, na Panflica, quando eles vão no programa do Pânico, que ele vive lá, só dá briga, velho. É impressionante, o pessoal parece que chama parlamentar lá pra brincar de UFC. Exato, né? O Tomé também teve lá a história dele, né? Agora recente também. Que bateu no André Marinho, né? Exato. Foi lá dar um chute lá, alguma coisa assim. Não, mas que chute frouxo ali, né? Você viu o vídeo? Podia ter acertado mais, né? Eu achei que ele tava gravando aquele TikTok que fica abrindo a garrafa com o pé, sabe? Que
Que você pega a garrafa assim, com o pé. Mas, né, tipo uma Não, foice. sim, e eu vejo que isso acaba, no meu ponto de vista, acaba estragando a imagem do político. Aí cada um tem seu jeito, né? Minha pauta sempre foi técnica, né? Sempre vai ser. Porque como eu não sou torcida organizada, né? Porque tem gente que é torcida organizada, né? Não pode falar um lado do Bolsonaro que vai pra cima. Assim como tem gente que fala, não fala do Lula que vai pra cima também, né? Mas aí na pauta técnica, até pela minha formação, né? Não sou político de profissão, não sou nem político, né? A gente sempre vai prezar pelo, né? Eu posso ser agressivo no diálogo com você, e não agressivo de palavras fortes, mas de conteúdo técnico do que a gente vai falar. Ah, entendi. Então, basicamente, o seu grupo, você vai tentar focar uma direita mais conservadora. Totalmente conservadora e privatizante, que é o que eu falo, né? Eu quero pautas de família, sem ideologia de gênero, sem censura no que fala, quer falar A ou B ou C pode falar. Agora, e na economia, desestatização, né? Quanto menos Estado, menos corrupção. Não, realmente eu acredito nisso. E também quanto menos monopólio, né? Não, totalmente. Tudo que a gente puder deixar a iniciativa privada ou a livre iniciativa entrar e fazer o trabalho melhor, né? Quebrar qualquer monopólio que tiver, né? Vender qualquer estatal que tiver. Ah, mas estatal deu lucro, não vai vender uma empresa com lucro. Não, vai vender sim, porque hoje nessa gestão ela não tem corrupção. Mas entre uma gestão daqui a 10 anos, de um governo de esquerda novamente, que o ciclo é assim, né? É uma senoide, né? Sim. Direita, esquerda. A direita vai lá e estanca a corrupção, a esquerda vai lá e cria, né? Uma coisa assim. E na direita também eu acredito que deve ter alguma corrupção, alguma coisa bem escondida ali. Não digo do governo Bolsonaro, mas ele pode ter algum senador dele, alguma pessoa filiada ao antigo partido dele, PSL, que tá fazendo alguma coisa, né? Exatamente, e sempre concordo contigo, né? É uma prática aí que é intrínseca ao ser humano, né? Eu gosto de falar, não é peculiar à direita ou à esquerda, é ao ser humano. Então, quanto mais a gente conseguir blindar isso com menos ativos estatais sendo geridos por pessoas, melhor. Sim. O estado mínimo, né, seria a melhor forma de blindar Eu a até briguei esse dia com a pessoa lá da minha igreja, que eu falei pra ele, na igreja católica você tem padre que é ladrão. Se você for olhar na igreja, você tem um pastor que é ladrão também, da mesma maneira. Sempre vai ter uma laranja podre, não importa onde você vai estar. Exatamente. Isso é mal do século. É. Se você olhar a Bíblia, todo Caim vai ter o Abel dele ali. Vai ter alguma coisa. Todo Caim ali. Vai ter alguém ali que vai estar querendo fazer alguma coisa errada. Não adianta, é do ser humano. Por isso que tem que blindar ativos estatais sendo geridos por humanos, né? Tem que vender para iniciativa privada, que na iniciativa privada não tem corrupção, né? Se o dono quiser tirar mais, ele que tire mais. Se quiser tirar menos, ele que tire menos. Beleza. Aí você você foi para Brasília agora, né? Você já conheceu o Paulo Guedes, a galera do alto escalão lá em Brasília? Sim, a gente está sempre aí nos bastidores, aí se mexendo. Eu não gosto de publicar muitas coisas, até para preservar a imagem deles, né? A gente fica mais assim, negociando, vendo como vai fazer. E até mesmo a sua imagem, né? Porque Celso Daniel tava aí para isso, né? Exatamente. Tentou mudar alguma coisa e acabou. Deu no que deu, né? É que eu não posso falar, mas que nem... eu já fui em algumas coisas políticas, você vê a maioria dessa galera que tá no auge, tudo com 2, 3, 4 segurança. São assim, esquemas assim absurdos mesmo de proteção. Tem uma pessoa que até pediu pra mim não falar, que nem o nosso programa aqui, o meu estúdio, ele fica aqui próximo do Zoológico de São Paulo. Não é um Morumbi da vida, mas também não é uma quebrada. Aí eu chamei um político pra cá, aí ele ia vir, passei o endereço, eu não queria vir mais não. Porque ele falou que é área de risco. Tem de tudo, realmente. Eu falei, rapaz, como que é assim, área de risco, cara? Tá com medo esse, né? Tá com... Esse aí tá com medo. Aí ele até falou, Natan, nem falou meu nome lá. Eu falei, mas como assim área de risco? Eu falei, não, Natan, não sei o quê, eu ando com segurança, mas sinto muito a área de risco. Eu falei, não, fica tranquilo, quando o escritório estiver lá em Morumbi, eu te chamo, tá? Quando estiver no Paulista lá, né? Quando estiver lá lá em Nova York, eu mando pra ele convite. Não, mas tem que ter esse cuidado. Eu publico zero coisas familiares ou pessoais nas minhas redes sociais, né? Acho que sou eu e vamos pra frente sempre de forma técnica, né? Sempre prezando aí por um Brasil limpo. Não, sim. E até mesmo o Paulo Guedes ele anda sendo muito criticado, né? Sobre algumas coisas que ele faz. A reforma trabalhista, por exemplo, você vê muitas pessoas, até mesmo empresários, pessoas de sindicatos que acabam criticando aquilo, né? Qual que é a sua opinião sobre a reforma trabalhista do Guedes? A trabalhista, ela veio muito do Temer, né? Ela foi no governo do Temer, ela ajudou bastante. Aí tivemos portarias agora que facilitavam coisas no Covid também, né? Que sim. Ajustaram e deram mais, assim, uma apimentada em facilidades para o empresário. Que foi o Temer que fez, mas estourou no peito do Guedes, né? Mas ela veio do Temer. E tinha que ser aquela história, né? O Brasil é um gigante, é um transatlântico infinito, né?
Você nunca vai agradar todos e sempre você vai conseguir fazer, a gente brinca, né? Fazer uma curva de 2 graus para a direita. Ah, mas tinha que ser feito 10 graus para você fazer a coisa perfeita. Mas não vai dar. Você tem congresso, tem pauta. Aí no meio de uma, por exemplo, a gente estava vendo a reforma administrativa, o Senado vai lá e inventa uma CPI do Covid. Para tudo de novo, vai todo o senador, todos eles focam no CPI do Covid. É um instrumento para atrasar a administrativa? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acredito que essa CPI do Covid, se realmente eles forem olhar no pé da letra mesmo, vai prender gente virada no rodo. Tem que botar os governadores, né? Tem que explicar lá o... Tem que vir para âmbito estadual, tem que ir para âmbito de município, porque eu acredito que o maior estrago lá não vai ser nem federal, mas vai ser estadual e município. O consórcio do Nordeste lá, os estados do Nordeste compraram, sei lá, por 100 milhões de reais em respiradores que nunca chegaram. Cadê? Né? Foram os governadores. Querem comprar vacina lá que não foi aprovada pela Anvisa. Querem comprar, sei lá, centenas de milhões também de vacina agora. Tudo pauta na CPI essa semana, entendeu? Sim. A parte técnica do governo na esfera federal no Covid, aí eu acompanhei de perto. Foi bem minha gestão também na SPU Espírito Santo e recebia várias demandas. Foi super técnica. A gente fez o que deveria ter feito. O STF tirou das mãos do Bolsonaro fazer a gestão do Covid por estados e municípios. Ele só enviava o dinheiro. Ele entrou em dívida para poder enviar dinheiro. Né? Agora, poxa... Criam hospitais de campanha, uma semana depois fecham o hospital de campanha. O hospital custou 35 milhões. Cadê? Para onde foi? O Witzel foi um caso clássico. Só em paisagismo e o hospital de campanha ele tinha gasto aí 18 milhões de reais. Um hospital que nem saiu do papel, mas tinha lá gastos com paisagismo do hospital. Paisagismo. Então foi tipo... O hospital precisando de oxigênio, de seringa. Mas era uma forma dele poder ter o recurso lá, né, empenhado e liquidado. Então, a hora que chegar, vai descer nos estados e municípios, porque esse circo parlamentar de inquérito que criaram aí foi uma furada, foi pior para eles do que eles imaginaram. Queriam pegar Bolsonaro, acabaram que eles vão ser pegos. Agora que você falou um pouco desse foco da pandemia, só já que você estava falando um pouco do pensamento de direita e conservador, que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém de direita e conservador. Você acredita que esse vírus aí pode ter sido algum âmbito criado, alguma coisa? Sem dúvida. Pra China? Sem dúvida. Minha tese é super forte. Porque se você for olhar, por exemplo, hospitais de campanha, a China tinha para fazer. Cara, quem que faz estocagem de respirador, pelo amor de Deus? Não tem como. Qualquer empresário sério, sabe? Eu não vou estocar respirador. É muito caro. O estoque é dinheiro parado. Sim. Cada respirador lá, 100, 150 mil reais parado no estoque. Se a gente olhar, é 27 mil dólares no respirador. Não, e tem trocas de mensagem que já pegaram no Dória com a China em 2019, né? Antes do primeiro caso lá, já vendo insumos de vacina, já vendo tudo, né? Toda a profilaxia do que o governo estadual ia comprar da China, né? A Sinovac, as relações dele com a Sinovac. Então a gente são vários indícios fortíssimos de que esse vírus foi premeditado. Então você acredita fortemente sobre isso, né? Acredito. Márcio, já tá dando um horário que você estipulou aqui, né? Que você vai ter outro compromisso aí. Quer deixar algum recado pra galera? Cara, foi um prazer. Quer falar mais algum assunto? Não, pra mim tá ótimo. Foi um prazer estar aqui contigo. Isso, foi um prazer receber você. Cara, você veio de Brasília pra cá. Foi legal, imagina. Isso aí é... Uma coisa é vir de Brasília, né? Com o carrinho ali amarelo, tocando uma banda assassinas, né? Outra coisa é o cara vir de Brasília pra cá. Não, faz questão de estar aí, conhecer seu estúdio aí, que parabéns pelo ambiente. Espero que você consiga aí trazer muitas pessoas legais aí, mentes brilhantes para compartilhar conhecimento aí com a sua audiência. Seu canal é super legal, seu canal a gente precisa de canais sérios, não só canais que façam piadas, que façam chacotas, mas canais que tragam aí, né, conteúdo e informação de primeira para a população. São 215 milhões, 220 milhões de habitantes aí que estão ávidos para saírem das mídias tradicionais, Globo, CNN, Estadão, Folha de São Paulo, precisam ter acesso à informação sem aquele verniz de viés que é pior que eu acho que isso é o mal do século. Que nem aqui no programa, o que eu mais prezo é o seguinte: você mesmo viu, você não pode me desmentir. Aqui a pessoa pode falar desde que ela quiser. No primeiro programa teve o Josué que veio aqui, eu até achei engraçado. Ele começou a falar mal do Dória. Na hora que ele falou Dória, a primeira vez desligou a câmera. Uma câmera fez desligou. É mesmo? Aí ele falou Dória a segunda vez, a televisão desligou. Eu falei pra ele que o espírito do Dória tá assolando aqui. Mas não, eu acredito que você trazendo vários tipos de pessoas com vários tipos de pensamentos diferentes, a pessoa pode entender. Porque pode estar tendo uma pessoa aqui escutando a gente aqui falando aqui, algum ouvinte, ele pode falar, eu sou de direita, não falando mal. Deus que me livre, semana que vem vai ter 2 representantes deles aí, do MBL. A pessoa fala assim, eu sou de direita, caso do MBL. Aí começa a escutar um pouco das pautas que você fala, mas o MBL não é tão de direita assim.
Tá mais puxado aqui pro centro, né? Uhum. Então eu acredito que quando você traz várias pessoas de nichos diferentes, você começa a formar uma opinião mais forte. E esse que é o foco do programa. A minha cabeça, até para contribuir com a sua audiência, é o seguinte: eu não sou contra a esquerda, eu sou contra corrupto. Acontece que a maioria dos corruptos são da esquerda, né? Mas acho que o diálogo é sempre agregador, né? 1 mais 1 vai ser sempre igual a 3 no diálogo, na minha opinião, né? Você sempre vai sair muito maior do que você entrou. Agora, pauta de esquerda, pauta de direita, é sentar, botar no papel e ver o que traz mais benfeitoria, né, para a sociedade. Se você for olhar o comunismo nos livros, Karl Marx falando dele, se olhar um pouco do comunismo, no papel é a maravilha. No comunismo ele te fala, ó, eu vou ter um carro bom, você vai ter um carro bom, ele vai ter um carro bom, todo mundo vai ter uma casa boa. Só que acaba que tendo o quê? Acaba tendo um governante totalitário do poder absoluto que ele fala, não, pera, vocês vão ter todo mundo uma casa, mas vai ser uma casa feia, uma casa quebrada, um carro zoado, mas eu vou ter minha mansão. Eu tenho que pensar por nós todos aqui, então eu mereço um conforto maior porque eu vou ter mais trabalho, né? Com certeza. Fidel tava lá. Eu tava vendo uma reportagem falando que, Fidel Castro, o cara comprou um diamante de 13 milhões de dólares. Não, tem caso de... Que diamante é esse? Ditadores da Angola que chegam no Brasil com 15 containers de Louis Vuitton que as esposas trazem para passar uma semana no Brasil. Angola, um país assim totalmente quebrado, mas não, né? A alta cúpula vem com 15 containers de Louis Vuitton só para passar uma semana aqui. Então você vai vendo esses modelos aí da esquerda, né, implantados ao redor do mundo, você vê que eles não fazem sentido, né? E nossa tarefa aqui, pelo menos a minha missão é deixar cada vez mais claro, não para a direita, que a direita é boa, mas para os indecisos, para as pessoas que ainda creem numa esquerda tipo Ciro Gomes, tipo o PSOL, né, com o Guilherme Boulos, para mostrar que essa galera, eles não são esquerda, eles têm só projeto de poder. E como isso atrapalha o Brasil, né? Você vê periferia, você vê escândalos na saúde, né? Você vê várias formas de provar que um governo com menos Estado é melhor do que um governo com mais Estado. Com certeza. Isso, meu ponto de vista, é um pouco de cada caso, mas um governo com menos monopólio, menos controle, ele acaba tendo uma maneira bacana. Muito mais próspero. O governo, na minha opinião, ele só não pode deixar a economia sair, né? O modelo keynesiano, para mim, é a melhor forma que existe. Uhum. Porque imagina um Brasil sem previdência, só previdência privada. Não, o governo Ai dos nossos idosos, né? O governo tem que cuidar, o governo tem que intervir de alguma forma, eu não sou também aquele modelo anarcocapitalista. Larga tudo. Anarcocapitalista que, cara, cada um por si, você pode sair pelado pela rua se você quiser, você pode montar a empresa que você quiser, não. Tem que ter um mínimo de regulamentação, o ser humano ele é um ser complexo, é um ser ambicioso, é um ser que alguns vão passar por cima de outros para ter os seus, né, as suas benesses. Então eu não sou também totalmente naquela parte radical da direita, não. Mas eu sou aquele bom senso muito mais para a direita, né? De 0 a 10 eu sou 8 para a direita do que qualquer outra coisa. Eu tô fechado. Quer deixar suas redes sociais pra galera aí? Supermarcio1, tudo junto no Instagram. No Twitter, Supermarcio_1. São essas duas aí que eu uso. Posto aí rotineiramente coisas do governo, as entregas, as pautas positivas e também desmascaram aí muita gente que vem fazendo a coisa errada como Partido Novo. Fechou? Galera, um abraço a todos. E o seguinte, a partir da semana que vem aí, surgiu já a nossa nova licença aí. Deixa eu trocar o take aqui. A gente vai estar agora na Amazon Music também. Louco, parabéns. A Amazon Music olhou lá o nosso conteúdo, né? Que eu tentei entrar na Amazon direto, sem nenhum meio intermediador, né? Porque às vezes você escreve alguma coisa lá, o cara não entrega direito. E chegou o e-mail lá, Jeff Bezos. Um beijo, viu? Do you like you? Nem sei falar inglês, mas tamo junto. Beleza, galera? Obrigado aí.